Hoje é dia 12 de novembro de 2024, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, lá de Minas Gerais. Estou aqui no sítio, aqui em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, aqui no Pernambuco. Eu vim aqui para visitar uma pessoa muito humana, uma pessoa revolucionária de luta, que é o Dr. Celerino Carriconde. As lideranças lá do MCP falaram: Frei Gilvander, você precisa conhecer o Dr. Celerino. Então, Dr. Celerino, primeiro é uma alegria grande, gratidão pela acolhida aqui. Já me disseram que você nasceu lá no Rio Grande do Sul, formado em medicina e se apaixonou pela saúde comunitária e lutou ao lado do Helder Câmara e foi exilado. Vamos contar um pouco. Se apresente. Bom, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Arroio Grande, uma cidade que era grande plantio até hoje, de arroz, que é uma parte de muita água. E meu pai perdeu todos os negócios que ele tinha, caiu no alcoolismo, infelizmente. Perdeu tudo, e minha mãe era professora, e eu aprendi muita coisa com a minha mãe e meu pai. Meu pai era o coração, minha mãe era a razão. Meu pai era uma pessoa boníssima, tinha um negócio, a pessoa estava passando fome, ele dava de presente. Chegava a tirar a roupa do corpo para quem chegava na cidade, para ajudar a pessoa. É uma pessoa muito humana, e eu aprendi humanismo com meu pai. Agora, aprendi uma coisa muito importante, as 3 alavancas. A alavanca é a chave e o facho, a concentração, o compromisso e a verdade. E minha mãe era uma grande educadora. Meu pai conseguiu um emprego numa fábrica como operário. Nessa fábrica que ficava perto de Arroio Grande, no interior, uma fábrica de Matarazzo, e aí morriam 15 crianças por dia de mortalidade infantil. Havia 1000 operários na região. E aí então minha mãe, preocupada com a situação de fome das crianças, conseguiu alguma coisinha para fazer merenda escolar. Ela começou a merenda escolar. Ela criou a escola, inclusive, na região. E eu via aquele negócio. E meu pai reclamando que tinha mais crianças, muita pneumonia, as casas eram tudo casas de madeira, sem reforço nenhum, havia muita banheira longe da casa, as crianças morriam, a maioria de desidratação e fome. Qual município e data essa realidade? Foi em 1960, em Matarazzo, uma vila, Cimensul, chamada hoje em dia, que hoje restou somente uma pequena vila, e que a fábrica faliu. Lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Meu pai era uma pessoa tão boa que no dia que ele morreu, os operários tomaram todos os caminhões da indústria, da fábrica, e formaram o enterro da cidade, foi dele. Que ele era um humanista. Sem nunca falar em ideologia, mas humanismo no sentido de ajudar as pessoas a viverem com dignidade. Isso eu aprendi com ele. E também contra o racismo. Meu pai naquela época participava do Clube dos Negros e o pessoal ficou revoltado. E um dia ele levou um negro no outro Clube dos Brancos, expulsaram meu pai com o negro no presente. E ele resistia. Então essa resistência do meu pai e a paixão pela verdade, pela justiça, pelo amor da minha mãe, é que me levaram à minha formação. Eu fui da Congregação Mariana, quando estava em Pelotas, fui da JEC, da JIC... Que é a Juventude Estudantil Católica. Ação Católica, né? Vaticano II, lembra? Aí surgiu todos os movimentos. Exatamente, a Ação Católica se dividia em JAC, JEC, JIC, JOC e JUC, né? Aí eu fui da JEC... Que era a Juventude... Para quem não conheceu, estudantil. JAC era a Juventude Agrária, né? JEC é estudantil, JIC era independente e a JOC era a Juventude Operária Católica e a JUC, Juventude Universitária Católica. E aí a minha militância foi muito na linha, quando foi criada, eu tinha um assessor espiritual que era jesuíta, um cara muito bacana, que me ajudou muito na minha formação também. E toda a orientação da linha social foi a partir do Vaticano II. Havia um grande padre também, que hoje, infelizmente, está casado, mas é uma pessoa muito boníssima, que também ajudou muita gente no movimento, na Juventude Universitária Católica. E aí na Juventude Universitária Católica... Isso aonde? Você estudando em... Curitiba. Em Curitiba, no Paraná. Paraná. Você fez medicina, então, na Universidade Católica... Católica do Paraná. Eu fiz 4 vestibulares, não tinha quando eu tinha que trabalhar. Eu estava em São Paulo, trabalhava de bancário e também fazia um cursinho, melhor cursinho lá. Eu vivia com o dinheiro que eu ganhava, era para pagar uma parte do cursinho e uma parte para sobreviver. E em São Paulo foi que comecei a despertar com um companheiro, que eu era muito catolicão naquela linha, foi a linha do Gustavo Corsão. Sabe quem é o Gustavo Corsão, né? Que é o conservador.
Sim. Aí entrei na linha de quem? Famoso cara aí, do filósofo daquela época, Nasceu Amoroso Lima. Então saí da visão. Amoroso Lima. Amoroso Lima. E aí ele começou a dar uma dica, mostrar a importância da aliança com o pessoal do comunista de esquerda, da sociedade, que é uma sociedade mais... Acho que está nesse movimento aí nessa época. E participei do encontro de consciência histórica do Padre Vaz, que naquela época era levar Cristo ao meio. Padre Lima Vaz? Isso. O jesuíta lá de Belo Horizonte? Isso. Esse cara foi que deu treinamento em 71. Em 61, eu dei o curso aqui em Alagoas. E eu participei desse curso. Surgiu a consciência histórica, que não era levar Cristo ao meio, era descobrir Cristo no meio. Que você tinha, eu vou levar Cristo ao meio. Tem que levar não. Cristo é no coração de cada pessoa. Tem que descobrir Cristo, qual é o valor cristão que tem nas pessoas, para valorizar a pessoa humana, empoderar as pessoas, sentirem gente. Isso me ajudou muito a crescer. Porque o que significamos fazer a caridade para o povo. Vai para a favela, tinha aquela missa dominical. E aí descobrimos que a consciência histórica tem que levar, tem que descobrir Cristo no povo. E fazer com que ele seja o promotor da sua própria vida. Que evangelizar não é fazer proselitismo, né? Não, é despertar nele a consciência, valores espirituais, que começa a ter o humanismo. Os primeiros valores espirituais são aí. Então, a minha conversão se deu aí, com a consciência histórica do Vaz. Foi uma semana de curso, não entendia nada de filosofia, mas uma coisa eu entendi, que eu tinha que descobrir Cristo no povo, não levar Cristo ao povo. Que eu tinha que levar o povo para aprender com ele os valores espirituais que eles conviviam da miséria que passavam, mas o valor que eles tinham as pessoas humanas. Então essa minha conversão se deu aí, e aí quando eu cantei, surgiu aí, a partir dessa reunião surgiu o Luiz Alberto Gomes de Souza, não sei se deve lembrar. Sim. Tem o Cristianismo Hoje, o primeiro livro foi publicado com o Betinho, Luiz Alberto e o Padre Vaz. Eu participei desse encontro. E aí surgiu a Ação Popular. E aí lá no Paraná nós começamos a trabalhar na Ação Popular, que era um movimento leico para trabalhar com a consciência, não pensar somente no cristão, pensar no povo em geral que vivia o cristianismo na essência, pela solidariedade, pelo amor, pelo respeito. E aí começou a mudar a minha cabeça. E eu cheguei ao ponto de me entregar radicalmente a causa fui do Comando Regional da Ação Popular, Paraná, Santa Catarina, durante 2 anos, e aí me chamaram para o Comando Nacional. E o Comando Nacional eu conheci gente muito boa. Isso você já estava formado em medicina? Me formei em medicina e fui trabalhar na produção como operário. Primeiro fui preso, né? Porque eu fui para o Comando Nacional, fiquei 9 meses de serviço, via picaretagem, o pessoal briga do comando, discutindo qual o cara da revolução, se é socialista ou capitalista, por intelectualismo. O único movimento que havia na social era o movimento estudantil. Não tinha mais nada. E aí então eu fui para o comando e fiquei revoltado. Só vi um cara bom. Tu deve conhecer esse cara que foi assassinado, aquele famoso pastor de Santa Catarina, que era um cara do melhor do comando. E também o Bombom também do Rio Grande do Sul, que era um outro cara muito bacana também. E aí você está falando do comando da Ação Católica? Ação Popular. A da Ação Popular. Porque quando começou o nosso trabalho, a igreja começou a criticar. E o famoso bispo, eu me esqueci o nome dele, estou com uma fotografia dentro da cabeça, não veio o nome. Aí esse bispo veio para poder tentar convencer a Ação Católica que eles deviam separar a ação política da ação religiosa. Que é aquele dualismo ainda, né? Não foi Dom Paulo Evaristo Arnes, não, nem Dom José Maria Pires, nenhum desses? Não, foi outro cara. Era um beneditino. Não, o Arnes era o oposto. É, claro. A proposta dele é que separasse a ação católica da ação popular. Para não comprometer a igreja. Aí surge a Ação Popular. Toda a formação do dada pelo famoso... A chamada AP, né? AP. Que é a ação popular, e aí numa frente mais uma linha revolucionária. E surgiu o movimento da resistência francesa com Emmanuel Mounier, personalismo. Né? Foi esse cara, a fundamentação veio daí, do espírito que lutou para a resistência, contra os nazistas na França. Toda a nossa essência é originada desse movimento da resistência e surgimento dos padres operários também. E aí surgiu em São Paulo, tinha um grupo de padres operários que eu conheci o pessoal, trabalhei com eles também um tempo, até ser preso. Da resistência ao nazismo, era a teologia política que se criou na Europa para responder à grande tragédia que foi o nazismo, os campos de concentração. Isso. E Deus, onde estás? Isso. Diante do sofrimento do inocente, né? Escutar os apelos do nosso povo. Aquele documento da igreja, Terceira Libertação, você conhece aquele documento? Né? Então aí eu fiquei revoltado com o negócio, fui morar na favela e fui trabalhar como operário. Só que não consegui. Morar na favela onde? É o município ali de São Paulo, pertinho.
Foi em Osasco trabalhar. Aí trouxe um movimento de igreja. Daí nasceu o famoso guerrilheiro, aquele lá que foi assassinado com o líder sindical lá. Então eu fui trabalhar como operário numa fábrica. Eu só consegui emprego na Grupo Vidala, uma fábrica de tecidos que a maioria eram crianças, adolescentes inclusive. Eu trabalhei com adolescentes do lado dele. E aí o Lamarca, nessa época, ele fugiu do quartel. Carlos Lamarca. E aí, quando foram presos, eles conheciam o nosso trabalho e entregaram a gente. O Carlos Lamarca, ele não era da AP, não, né? Não, ele era um capitão do exército, líder do movimento, inclusive campeão mundial de tiro ao alvo. Era um cara de extrema confiança do comando. Ele se revoltou com o que fazia o exército com o povo e foi montar guerrilha. Só que a guerrilha, rapaz, naquela época, era uma imbecilidade total. O que matou uma pessoa não foi a polícia, não, foi os mosquitos. Classe média metendo no meio do mato, é brincadeira, pô. Acabou de entregar, foram presos, torturadíssimos. E aí, para não entregar o pessoal dele, entregou a gente. Eu fui preso, eu trabalhava na fábrica, Antônio Soli, outro, um padre, estava numa fábrica também. General Talpa era outro padre belga, que é pessoa da universidade, também estava lá no trabalho. E uma menina, e o Clemens, que era um alemão, que no dia que ele foi preso, ele tinha só visto, não tinha a cidadania brasileira, então ele conseguiu escapar. Isso já era 68 anos de chumbo? Depois do ato 5. Do AI-5. O AI-5. Depois do AI-5. Então, após. O AI-5 foi 13 de dezembro de 1968. Em 68, isso aí. Tinha toda a efervescência da Revolução Estudantil. Isso. Né? E você foi preso aí? Nós éramos um movimento estudantil aí que era a liderança total. Era a PE que tinha controle. E você foi preso pelo DOPS? Eu fui preso pelo DOPS e primeiro foi a noite da tortura, foi tiroteio lá fora. Agora falando, agora eu com vendados numa cela. Isso lá em São Paulo? São Paulo. E amarrado com outro cara do lado que não sabia quem era, não podia falar nada. Só estudando. De manhã vamos ter um interrogatório, a CIA estava presente. Um cara inglês orientando a tortura. A CIA dos Estados Unidos estava junto lá. Que mataram ele no Tupamara, mataram ele, Mitrione. Então ele estava lá, ele falava inglês ainda. Então essa é uma prova de que os Estados Unidos, o Império lá, estava junto com a ditadura militar aqui, impondo, né? Tranquilamente, ele que fez o negócio todinho, o golpe todinho lá. E aí então, nesse interrogatório, aí passaram para o outro presídio, que era no exército. Aí nos põe no caminhão, com as vedadas, vão para a carreteira de Santo, aí matavam o pessoal. E eu comecei a rezar, né? Comecei a rezar. E vocês algemados no camburão? Era num caminhão. Um caminhão. Cheio de gente ali, tudo preso, né? E aí começaram a comentar, agora precisa de santo e tal, onde matavam o pessoal, né? Eu comecei a rezar, e como meu nariz é grande, a minha oração me deu uma tranquilidade, eu comecei a ver que o caminho não era da Santos, era outro caminho. Vamos para o REC-MEC, quartel do Exército. E você tinha uns 27 anos, 28, por aí? Eu tinha nessa época, 68, nasci em 38, tinha 30 anos. 30 anos. E aí então, no REC-MEC foi a tortura. Havia 3 turnos de tortura, manhã, tarde e noite. E você escutando tudo. Aí foi preso aquele advogado. Você também foi torturado? Vou chegar lá, Tá. E aí então, a noite inteira, vai primeiro o Soligo, maior que todo. Italiano, é um pau lascado, aí a gente sentia todo o negócio. Você não conseguia dormir, não, porque era 3 turnos. E uma coisa interessante, a minha família, minha esposa estava com meu filho recém-nascido, tinha meses, e eu conheci um padre que fazia palestra para os jovens. E esse padre conhecia, a minha família conhecia, né? E aí quando eu fui preso, eu estava na sala de tortura, numa salinha, que eu só entrava numa cama e um banheiro, tá? Um negocinho assim, e escutando a tortura do pessoal. E aí vão me entregar o almoço, e esse jovem, doutor Severino, o senhor está preso aqui, meu filho. Aí, lembra daquela reunião com o jovem que você fez lá em Santana? Avisa o padre, porque tira minha mulher, que ele vai querer prender ela com meu filho. Esse menino salvou a minha esposa e meu filho ser torturado. Sabe o que é isso? O cara me reconhecia, estava fazendo o plano, porque ele tinha que fazer serviço militar, né? Então ele estava colocando a bandeja para os presos e me reconheceu. Olha, a mão divina foi sempre presente. Deus te salvou ali através desse irmão. Foi aquele pau todinho, tortura, Soligo todo arrebentado, Clemente todo arrebentado, e chamou meu rei sobre lá em cima. Onde estão as armas? Eu digo, nunca usei a minha arma, que era 10 Ave Maria que eu tinha. E não acreditava em porrada, em fraturar uma costela, me arrebentaram os ouvidos, ó, mandaram para voltar para a cela. Nessa altura ninguém sabia onde eu estava. E torturavam um a um e os outros ouvindo? Tudo ouvindo. Eles torturaram um casal e deixaram a criança
de 12 anos, ver a mãe dele pendurada, pelada, computando pau de arara dentro da vagina da mulher. Será que é isso? Nossa Senhora. É um negócio violento. Foi um negócio assim que eu nunca podia imaginar que ia acontecer aquele negócio. Então, juventude que está aí hoje aí, dizendo, queremos que o exército assuma o comando, isso é uma doidice? Momento histórico, né? Momento histórico. Na época dos algoritmos, o que você espera do futuro? Onde está o profetismo hoje? Acabou. O povo está cegado, né? Está cegado, está cegado. Quem não conheceu e não vivenciou as agruras e a violência que é uma ditadura militar, civil, empresarial, tem que ter cuidado e ficar falando aí que democracia não presta, que tem que voltar à ditadura, não tem? Há muita gente, o pessoal do PCdoB contar guerrilha, é brincadeira. Mao Tse Tung demorou quantos anos para matar? Quantos milhões de pessoas morreram chineses para chegar à Revolução Chinesa, pô? E o cara queria fazer vamos botar, vamos fazer ele foi um suicídio, uma demonstração de que não tem a mínimo conhecimento do que significa uma luta revolucionária, tá? Que não é de um dia para outro, não. E não é você que faz, não, é o povo que faz. O papel nosso é catalisar o processo, não é mudar a história, não. Eles queriam mudar a história, mas sem o povo, porque não tinha a reunião, a organização de massa na base do trabalho. Então, mas vamos retomar, continuar a história. Doutor Celerino, você está preso, sendo torturado lá e... Aí, quando estava no momento que botaram no pau de arara, era de noite, e chegou uma hora que prenderam uma loira do assalto ao banco. Aí me escantearam e mandaram botar, eu estava no RECMEC, mandaram para... RECMEC era um posto de prisão? Não era um exército. Ah, tá. Exército brasileiro. Sede do exército. Sede do exército brasileiro, do 7º Regimento, sei lá. E aí então nos levaram para um presídio que era o presídio Tiradentes, que hoje virou... Presídio Tiradentes, lá em São Paulo. Que hoje virou um momento histórico. E aí a coisa aliviou um pouco. Aí me mandaram depois para o DOPS, estava o Sintra Bueno, porquinho. Olha o que é a coisa da vida. O Sintra Bueno tinha uma filha, que é ligada à igreja. E quem salvou a minha mulher com meu filho foi a filha do Sintra Bueno, que é o maior torturador que existia. Sabe o que é isso? O paradoxo da vida, filho do torturador e essa mulher me protege. Como? Meus filhos. Por quê? Como? Pegou meu filho que ele recebeu, o padre pediu para ela guardar Diana, esconder a Diana para ela não ser presa. Diana não, né? Que era Noemi. E com meu filho, mudar. E aí eles conseguiram escapar. E aí quando houve me soltaram, mas sem documento. Nisso você ficou preso quanto tempo, mais ou menos, você lembra? 95 dias. Mais um tempo que mais valeu... 3 meses. Né? Mas foi muita tortura. Você teve nos porões da ditadura, foi violento. No inferno. No inferno. Mas tinha um fato interessante. Você viu a morte de perto várias vezes. Vi. Sabe que meu encontro com Cristo foi lá na prisão. O encontro real com Ele foi na prisão. A minha missão é realizar o reino de amor, verdade e justiça, custe que custar. Então, aí foi a minha conversão se deu na prisão, nesse sonho que eu tive, que foi quando eu não consegui escrever porque não dava nem papel que podia escrever. Mas foi aí que eu descobri realmente a minha missão como cristão de mudar o mundo mudando a si mesmo. Porque eu só posso mudar o mundo se eu mudar em mim. Tem muito revolucionário que quer mudar o mundo, mas não quer mudar ele. Muito picareta também, muito. Entregaram um montão de gente. Então a conversão minha se deu aí. Inclusive eu estava numa aula de inglês no Canadá e o professor pediu, escreve aí um documento em inglês. Eu escrevi contando essa história. Ele me chamou assim, você viveu isso de viver. Uma mulher de esquerda vibrou comigo. Porque a conversão, ela se dá no dia a dia. É não renunciar. A pessoa diz, como que você é um médico, deixa eu ter para ser operário? O pessoal do PC diz, olha, a minha opção não era técnica. Não era opção profissional, era uma opção política. Muita gente realmente pergunta assim, quando for assistir essa nossa vídeo entrevista aqui, falou, doutor Celerino, mas formado em medicina na Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, e depois não vai exercer a medicina, vai ser operário por compromisso com os pobres? Como é que pode? Aí entra a fé. Eu queria um mundo mais justo. O reino de Deus não se realiza em palavras bonitas, não. É na vida. É vida vivida. Como diz aquele líder, um negro africano que foi preso também na África do Sul. Ele dizia, a posição nossa é tentar não se deixar mudar pelo mundo. Se não conseguir mudar, não se deixa mudar pelo mundo. E que isso eu resisti. Mas o bom foi que eu consegui escapar, fui para o Uruguai. Infelizmente no Uruguai havia a Operação Condor.
A polícia E aí teve- você fugiu para o Paraguai, Não, primeiro para o Uruguai. para o Uruguai. É. Aí você, exilado. Aí você Porque teve o que meu, ser o meu exilado. cunhado exportava cimento para lá. Eu morava perto de Jaguarão, em Pelotas. E eu fui para Pelotas. Aí ele me levou até a fronteira e conheci o guarda, porque transportava cimento para o pessoal. E o guarda nem pediu documento, eu passei direto. Sem documentação nenhuma. Isso em 1969, mais ou menos. 69. Quando o homem chegou à Lua? 69, não foi? Quem começou o quê? O homem chegou à Lua. Foi 69. 69. Exatamente. Depois vi, O Yuri Gagarin isso aí, isso pisou aí. pela isso primeira vez na Lua e olhou lá de cima. Quando olhou a Terra, nossa, a Terra é azul. tão pequena, uma bolinha azul. E aí então, como eu tinha o movimento estudantil, eu conheci de Tupamaros, que foram para o movimento estudantil, e quando eu cheguei no Uruguai, eles me receberam muito bem lá, os Tupamaros. E eu não sabia que eu estava sendo vigiado também, né? E aí, o famoso cantor lá, que canta aquela música, a desalambrar, você lembra dessa música? A desalambrar, que a terra é minha, tudo aquilo, Pedro Maria, essa música é do Daniel Vingletti, que era um cantor que fez uma homenagem para mim, houve um espetáculo, ele me chamou lá em cima para me homenagear como um guerreiro. E aí eu não sabia que estava sendo vigiado, e uma noite eu estava chegando em casa, tudo apagado, e veio um carro para tentar passar por cima de mim, e eu consegui sair no meio do lixo e cair fora. Escapei. No outro dia chegou a polícia lá em casa. Olha, em Montevidéu. Montevidéu. Ali, Operação Condor. A Operação Condor Devolvia querendo te brasileiro. pegar, te matar. Não, ele era ligado a... Operação Condor, para quem nunca ouviu dizer, o que era a Operação Condor? Era a estratégia internacional do movimento dos Estados Unidos, do imperialismo, para acabar com todos os movimentos sociais. Era a Operação Condor. Pegar todas as lideranças, E a Operação Condor em todo prender e matar toda a todo América mundo. Latina. Matar ou então prender e torturar para tirar informação. E devolviam gente para o Brasil, presos lá do brasileiros, devolviam para o Brasil. E aí então o Márcio Moreira Alves tinha um contato lá com não sei quem lá, e ele conseguiu o meu passaporte. Eu consegui sair do Uruguai, quase fui preso na Argentina, consegui o documento. Aí fui até o Santiago, e aí Márcio Moreira Alves tinha ligação com o embaixador, me conseguiu o passaporte. Aí eu voltei, peguei minha família, nessa época quem era o embaixador era o Gomide. E aí, eu tinha o Tupamaros também, né? E aí então toda uma perseguição, e eu consegui escapar para o Chile, com a minha família. Com o apoio de Márcio Moreira Alves, que tinha contato com uma movimento de igreja. Lá tinha uma esposa de um grande latifundiário, que tinha uma passagem para o Vaticano. Ela vendeu uma passagem para o Vaticano para pagar a minha passagem, minha e da minha esposa, do meu companheiro, do meu filho, para ir embora para o Chile. Mas eu perdi um elo aí. Você falou que eles tentaram te matar lá em Montevidéu e no dia seguinte bateram na sua casa. Sim. E te pegaram? Não, foram lá ver se eu estava vivo. Ah, tá. Eles não sabiam que tinham me pegado ou não. Ah, tá. Porque passaram o carro assim, foram embora, né? Aí viram que eu estava vivo. E aí eu vi que tinha que sair fora. Aí daí você caçou o jeito de fugir para o Chile. Para o Chile. Você falou, aqui no Uruguai eu não estou seguro. Estou sendo procurado. Foi a ascensão e queda do Allende. Eu vivia a ascensão, a vitória do Allende e via a morte. Salvador Allende. Você Allende. estava no Chile no dia 11 de setembro de 1973. Quando cercaram a minha casa. Quando os tanques do exército Isso aí. invadiram a La Moneda, não é? Da moneda. La Moneda, o palácio lá, e Bombardeado. e o Allende resistiu, falou, não entrega o poder, né? E resistiu com a arma na mão, e Fidel mandou para ele uma arma. Agora, no momento E sua casa também foi sitiada também? Conta essa história. Posteriormente, depois disso aí que eu consegui chegar no Chile, né? Fiz um trabalho muito bom lá nas favelas. Então você deve ter morado no Chile exilado em 71 e 72? Não, da ascensão que era do agente. Os 70 chegaram e eu estava lá. Frei Beto, Frei que se matou. Frei Tito Alencar. Frei Tito. Chegou lá, eu cuidava dele. Mas ele estava com o negócio da droga, da tortura que ele passou, ele ficou com alteração emocional. Então ele ficou desesperado lá no... Estava com um abalo mental. Ele viu Porque o Frei Tito Alencar foi torturado demais também. Foi demais. Ele tinha uma... Então você ajudou a cuidar dele lá? Sim, ele ficou 5 meses com ele lá. 5 meses? Aí ele se mandou para a França. Porque na época da gente estava bom. E lá como é? Você estava numa casinha lá ou vocês tinham uma casa que não, tinha eu vários morava numa exilados? casa... Como é que era? É uma casa alugada que o pessoal da comunidade, no início, né,
pessoal, quando cheguei lá, o pessoal brasileiro se reuniu, aí estava Paulo de Tarso, todo gente importante, né? E eu estava morando, não tinha onde morar, né? Estava jogando num quarto, não. E aí alugaram uma casa para mim, e fui morando nessa casa. Aí quando o Frei Tito ficou nessa casa junto comigo, eu tenho minha família. Então você morou e cuidou do Frei Tito de Alencar? 4 meses. 4 meses. Companheiro do Frei Beto, tinha 3 cartas. do Ivo Labaspan, Olha, do Frei Fernando também, que foi torturado, preso também, os dominicanos, né? Sim. Quando o Tito estava vendo o torturador que canta, o meu sobrinho, delirando, né? Delirando. Aí ele se mandou para a França. E nós mandamos 3 correspondências. Ele queria voltar para o Brasil, via Santiago para tentar reunir com essa luta. E aí um dia eu recebi a notícia que eu estava no Panamá, porque aí quando houve o golpe no Chile, eu tive que sair para o Panamá, no Embaixada do Panamá. Torrico gostava muito de a gente, ele nos recebeu lá. Aí você entrou na Embaixada do Panamá. No Chile, em Santiago. Depois que chegaram na minha casa, meus vizinhos me salvaram, né? Ninguém me conhecia. Passei com a esposa do Luiz Alberto Gomes de Souza, que era da CEPAL, que tinha carro diplomático. Eu passei no meio dos militares, se não me reconheciam, né? Cheguei o carro, uma quadra depois, peguei o carro da CEPAL e fui para casa do Luiz Alberto. Aí estava Mário Pedrosa também nessa casa, também nesse tempo. O Mário Pedrosa, famoso filósofo, né? Aí estava aí também o cara da Veja. Aí nós ficamos lá a noite inteira e no outro dia fomos para a Embaixada do Panamá. Aí conseguimos entrar na marra da Embaixada do Panamá. Agora, a minha sorte aí, a Embaixada estava cheia demais. Mas o guarda... Já tinha muita gente demais, exilada lá dentro. E aí, a segurança não querendo entrar e vocês entraram na marra? Não, o cara que estava na porta, ele botava o carro no mesmo lugar que eu botava no bairro que eu morava. Ele me conheceu, quando me reconheceu, ele abriu a porta e me empurrou para dentro. Então Deus está aí também. Você encontra Deus ao longo dos apuros da vida. A minha vida foi meu reencontro com Deus divino e humano pelas pessoas que me ajudaram. Sempre anjos humanos me protegeram. Tentaram matar muitas vezes no Chile, a polícia brasileira. Botaram uma grosa no pneu para estourar, o pneu foi parado. Botaram uma substância dentro do calefacção que eu perdi o sentido. Só que eu choquei numa árvore. Polícia brasileira infiltrada lá no dentro do Chile, perseguindo a gente. Eles foram presos não, houve um acidente com eles lá e caíram no hospital que eu trabalhava. Ele perguntou, você é exilado aqui? Não, eu estou só fazendo mestrado aqui em saúde pública. Porque aí você exerceu medicina lá também? Exerci medicina lá. E aí então, eu atendi ele no hospital, porque eles não sabem falar português, espanhol, me chamaram para mim para conversar com os caras, que os torturadores, pô. E a terceira vez, foi a calefação, foi a grosa e foi uma outra tentativa também. Sei que não conseguiram matar, tá? A mão divina me proteja sempre. Por isso que digo, Deus... Então até aqui você é um sobrevivente. Sou sobrevivente. Assim como Manuel da Conceição foi um sobrevivente da ditadura, você também. Meu companheiro. Tu sabe que aqui, vocês viram falando de um famoso cara, um ex-padre, que era um cara que, o dinheiro que vinha para o povo, ele comprava carro para a sobrinha de um bispo de Sergipe, que se formou em medicina, e ele comprou o dinheiro que era para a seca, naquela época da seca, lembra da seca? E deu esse dinheiro para comprar um carro para essa mulher. Eu descobri essa história. Aí eu fui e denunciei ele. E ele ficou revoltado, sabe o que ele fez? Ele se lascou, né? Dom Helder expulsou ele, e aí ele mandou alguém afrouxar os 16 parafusos da roda do meu carro. Eu estava saindo de Recife, no tipo, os pessoas, vai a roda. Estava 16 parafusos soltos para eu morrer no acidente. Nossa, as rodas quase caindo e você a 80, 100 por hora. E ele sabia que eu ia viajar aquele dia, mandou alguém lá em casa, afrouxou 16 parafusos, mas eu nunca respondi a provocação dele. Ele mandou uma pessoa em São Paulo me fazer uma entrevista comigo sobre a condição dele. Ele disse, olha, eu não piso em cima de cadáver, tá? Porque eu sabia que ele estava fudido e queria que eu denunciasse ele. E pela rádio, pelo noticiário, eu digo, não vou denunciar não. Eu não piso em cima de cadáver não, já está morto. Então eu não aceitei fazer essa entrevista. Em seguida ele manda fazer esse negócio. Só que a mão divina protegeu sempre. O que eu vi, rapaz, de tentativa, mas nunca conseguiram. Quem está no caminho do Senhor é protegido. A mão divina está sempre presente. Quem ama o próximo é humanista, vive se doando. A missão minha era realizar um mundo diferente, um mundo mais justo e mais humano.
Eu cheguei aqui o dia que Santos Dias morreu, foi assassinado. 30 de outubro de 1979? 79. Eu cheguei. No mesmo dia? No mesmo dia, eu estava em São Paulo quando vi a marcha. O que aconteceu? Impressionante isso. Cai um combatente e o senhor manda outro combatente. Isso foi você voltando do Brasil, do exílio? Eu voltei para o exílio. Você chegou, desceu do avião e recebeu a notícia que tinham matado o Santos Dias? Eu estava em São Paulo quando eu vi que a manifestação, eu nem sabia que era Santos Dias. Tem até hoje uma fotografia, tinha uma fotografia que tem lá. Aí você falou, aqui está o mistério da paixão com a ressurreição. Estão matando Jesus Cristo e está chegando outro corpo para continuar a luta. Continuar a luta. Então, na época também que mataram aquele padre lá também, na Colômbia, lembra? Padre Camilo Torres. Camilo Torres. Camilo Torres. Morreu Camilo, onde morreu Camilo nasceu na cruz. Não de madeira, senão de luz. Exato. Com essa música? É. Onde mataram Camilo. Nasceu uma cruz. Não de madeira, mas de luz. De luz. Então, essas figuras... Toda escuridão tem luz, não apenas no fim do túnel, mas também no próprio túnel tem luz. Tem luz. E a gente precisa reconhecê-la, né? A minha vida de militância, uma coisa assim que me despertou para... O que mais... A minha salvação foi uma coisa. Panamá. Eu sentei à mesa com o Torrijos, que ele recebeu a gente na casa dele. Que foi... No golpe. Ditador. Presidente ou ditador lá? Ele foi um... Trujillo. Torrijos era um cara do bem. Queria o bem do povo. Ele era contra os americanos. E cortou aquele negócio dos americanos. País Panamá, onde tem aquele canal do Panamá, na América Central. Ele nacionalizou aquele canal, tá? Porque era do Panamá. E aí foi que o Noriega que matou ele, e o homem depois viu a no tráfico e mataram o Noriega. Porque quem mandava então 100%, quem dominava o canal era os Estados Unidos? Era antigamente, mas aí Inclusive na história eu já ouvi que o Panamá pertencia à Colômbia e os Estados Unidos roubou aquele território ali, fez o Panamá, entre aspas, se tornar independente para fazer o canal. Isso aí. Isso, né? E aí eu fui trabalhar com os índios na montanha. E o médico não tinha no Panamá. No Panamá. Você teve lá quanto tempo? Então você fugiu para lá depois do golpe de... Do Uruguai. Depois do Uruguai saí lá. Do Uruguai não. Veio Chile. Aí em 73. 71 eu estava lá no... 11 de setembro de 73. Foi aí bom. mataram o Salvador Allende. Aí você teve que fugir, entrou no Panamá. Quanto tempo você ficou no Panamá? 6 meses. Eu fui trabalhar na montanha com os índios. Então. Não tinha médico que queria atender os índios. E aí você foi com atender os indígenas na perspectiva da saúde. Na montanha, onde você viu o Atlântico aqui e o Pacífico aqui, os dois oceanos. E comecei a aprender planta com o povo, com os índios, porque chegou um paciente para me entender, uma filha operatória gangrenando. O pessoal não podia comprar remédio. Digo, me traga mel da mata, por favor. Eu sabia que mama tudo é bactéria. E comecei a fazer 2 curativos por dia. E recuperei numa semana. E aí os índios chegaram lá com uma feridinha e me disseram, o que você vai fazer? Comecei a aprender planta com os índios do Panamá. Então você aprendeu a cura pelas plantas com os indígenas do Panamá. Aí foi a motivação. Porque eu não podia comprar remédio, era caríssimo o remédio. Os médicos vendiam amostra grátis. Uma senhora, uma freira, descobriu a reunião dos médicos onde eu trabalhava e queria mandar me matar porque eu estava vindo para acidente. E está me envolvendo diversas vezes. Você estava virando precedente. Eu estava rompendo um precedente que era vender a amostra grátis, era que eles faziam. Eu era contra isso, eu dava amostra grátis. Ah, tá. Entendeu? Eu estava criando um paradigma diferente deles. Que ia quebrar o comércio. E aí e a freira escutou a conversa e me disse, doutor, vai embora daqui porque vão matar o senhor. Eles vão contratar um cara para ele cortar, que os índios mandavam a pessoa. Mas quem estava incomodando? Eram os médicos ou era o pessoal da farmacêutica? Os médicos. Ah, porque eles iriam perder dinheiro. Se você como médico fortalecendo a saúde popular... 2 precedentes. Atender os índios que ele não atendiam. Segundo, dar amostra grátis em vez de vender. Então, uma ameaça para eles. Aí, nessa época, o TN... Você estava curando de graça. Curando de graça. Doutor Celerino, você está me fazendo lembrar aqui, você está dando uma chave para a gente entender os evangelhos. Na época de Jesus, o sistema de saúde era privatizado na mão dos sacerdotes, que eles dividiam o povo entre puros e impuros e diziam que é impuro é os doentes, é os pobres, tudo, tem que fazer um rito de purificação. Aí os sacerdotes cobravam
para fazer esse rito. Aí Jesus começou a curar as pessoas por um processo de solidariedade gratuitamente. Aí por isso, provavelmente, que quando Jesus fazia o milagre, curava as pessoas, ele falou assim, ó, fique calado, não espalhe essa notícia, porque se os sacerdotes estavam perdendo dinheiro lá, ficar sabendo que Jesus estava no meio do povo curando, eles iam mandar matar Jesus, mas... O que fizeram, né? E que fizeram depois, né? Pois é. Você estava fazendo o que o Evangelho de Jesus pede. A minha vida inteira foi procurar realizar o reino de amor, verdade e justiça. Essa foi a matriz da minha existência, foi isso aí. E ter ajudado pelo meu pai, por ser um humanista, sem ter carteirinha, nunca foi de partido nenhum, era contra a política, era safadeza. E minha mãe ser uma educadora, preocupada em formar, que ela formou diversas pessoas. Da pobreza conseguir ser importante, era importante. Então essas são as duas pessoas que marcaram a minha existência. Minha mãe dizia, meu filho, tu nasceu com uma estrela na testa, ninguém vai fazer nada mal para você. Eu nunca me esqueço disso. Doutor Celerino, vamos retomar a história, essa história sua que ensina raios de luz e de força divina para tanta gente. Então, mais ou menos, segundo semestre de 1973, você estava exilado como médico ajudando os indígenas na montanha. E aí você ficou lá um semestre mais ou menos, e depois? Aí fui obrigado, que aí conseguiram, que o Torrico queria a gente, mas só Trujillo, que era o presidente na época lá. Mas Noriega, ligado com os Estados Unidos, era contra isso. E aí tinha um pessoal que era amigo nosso que descobriu que havia fazer uma entrevista para mim, o pessoal da CIA, porque não estava querendo ir para o Canadá, porque o Torrico queria se liberar. O Torrico não, o Torrico queria ajudar, mas o pessoal que não queria aceitar a gente lá. A pessoa que estava ligada com esse governo contou para a gente, olha, vai vir um pessoal da CIA interrogar vocês para ir para o Panamá, para ir para o Canadá. E a CIA, para quem não conhece, era o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que também estava infiltrado na América Latina toda, o Mitrione, alimentando as ditaduras, né? Quem é Mitrione? Ele comandou pela CIA, que foi assassinado pelos Tuamares, mataram ele, desgraçado. Aí então o que aconteceu? Foi interrogatório e me perguntaram mês por mês da minha vida. O que você fez no tempo que estava preso? Eu fui preso porque eu queria mudar o meu país para um país mais justo. Você foi interrogado pela CIA? Pela CIA. Lá no Panamá? No Panamá. E você sabia que era um agente da CIA? Sabia, porque a menina me deu a dica para nós, que era do governo, mas simpatia pela gente. Olha, é pessoal da CIA, eles sabem tudo de você. Então me conta, como é que foi o interrogatório? Aí começaram a perguntar, o que passou nos meses que eu estava preso? Né? Digo, eu fui preso por uma causa. Eu queria mudar para o meu país. Eu queria fazer um país do Brasil, um país justo, sem povo morrendo de fome. Que eu, como médico, via a miséria que o povo estava vivendo. Então, se não quiserem me aceitar, mas eu não renuncio ao que eu fiz. Eu provoquei isso também, sabe? Falou, não fiz crime nenhum. Não fiz crime nenhum. Eu queria fazer o bem, a justiça, o amor, a verdade, porque eu, como cristão, tinha que fazer isso aí. Terminou o interrogatório, fui para o Canadá. Aí te liberaram? Liberaram para o Canadá. Você pegou o avião? Você pegou o avião? Ah, vai, mas o Canadá pagou na passagem de avião. Quem? Precisava de passaporte? Como é que era esse esquema? Arrumaram tudo pra gente. Vamos para o Canadá, e no Canadá eu passei lá. Mas quem levou vocês para o Canadá não foi a CIA, não. Ela só autorizou. Ela passou para a informação para o CNP, que era a CIA canadense, para nos controlar. A minha casa era controlada. A minha cunhada tinha um namorado que era português, que da polícia. Tinha que fazer quando todo tem um carro da polícia cuidando daqui. Aí o dono da casa disse, doutor, não sabe o que é, doutor? O senhor a sua casa foi botar um aparelho para fingir beijar o senhor. Eu não podia negar de fazer isso. Agora não falo nada que eu faria para o senhor. Então eu sabia que a minha casa estava toda censurada. Isso lá no Canadá? Canadá. Nessa altura eu passei mais ou menos uns 3 anos. Isso é uma casa também alugada ou como é que é? Casa de baixa renda. Lá na periferia lá? Lá era limpador de chão, tá? Meu emprego foi limpador de chão. Depois, só você tinha outros exilados também? Tinha outros também. Outros brasileiros? Betinho estava lá também. Betinho estava lá também. Né? Ah, o Betinho? Herbert de Souza. Mas ele tinha, a gente tinha contato muito importante, não tinha, né? Não tinha contato nenhum. E o meu contato era Bill Smith, que é um canadense, que eu conheci aqui no Brasil, que trabalhava lá na Amazônia, que inclusive onde eu reencontrei a que me protegeu, a minha esposa, né? Lá na Itacoatiara. Eu recebi uma casa de baixa renda no Canadá e eu morei em Ottawa, na capital.
E eu era muito vigiado. A própria polícia sempre estava me vigiando. Eu conhecia o pessoal que trabalhava no hospital. Eu era limpador de chão do hospital. Auxiliar de enfermeiro. Você formado em medicina na Universidade Católica no Brasil e lá como exilado pela ditadura militar, você teve que ir trabalhar como faxineiro no hospital. A diferença, quando chegou os exilados do Vietnã, melhor atendimento possível. Os exilados de esquerda, pior situação possível. Só nos receberam, porque a igreja metodista invadiu o Mampau e obrigou a receber a gente. A igreja foi que nos protegeu com o Canadá, que não queria receber a gente não. Se a gente for para o Canadá foi porque a igreja tomou o Mampau e exigiu, tem que receber. O embaixador pediu, denunciou o governo canadense, vocês têm que receber. Questão de humanismo. Então receberam a gente, não trataram péssimo. Qual igreja? Igreja católica ou igreja evangélica? Metodista. Defendia acolhendo os exilados pela ditadura militar. E é interessante que eu fui trabalhar com Bill Smith. Então não foi bondade do governo do Canadá, nada disso. Ele odiava a gente, ele odiava. A minha casa era vigiada. Eu trabalhava com auxiliar, e as enfermeiras gostavam da gente, né? Brasileiro e tal, e gostavam do romance com um latino, né? Então a filha me contou, olha, meu marido trabalha na hora sem pedido, te cuido, está sendo vigiado. Então eu recebia vida tudo que é canto. A pessoa me protegia, sabe o que é isso? Então aí entrei num quarto, um alemão disse, tira esse negro daqui. Aí eu vi que era negro, eu vi que era racista, que revoltado quando me chamaram de negro. Aí eu vi o meu racismo no fundo, né? Para você que é branco, tira esse negro daqui. Tira esse negro daqui. Abaixo do Grande Rio, tudo é bandido, tudo é negro. É o nazista que fugiu da época do nazismo, pô. O Canadá recebeu eles, com todas as pompas, né? Então, eu trabalhei muito tempo como auxiliar da história de enfermeiro e consegui, eu estava desesperado uma vez, e Dom Helder foi fazer uma reunião na universidade, e reuni os exilados. Eu falei, Dom Helder, não estou aguentando mais. Isso lá no Canadá? Canadá. Não estou aguentando mais essa situação. Eu contei para ele a situação. Eu disse, meu filho, tu não pode te entregar. Tu não pode, vou me entregar, não aguento mais. Tu não pode te entregar. Não dá uma de Vandé, não. Aceita a opressão, a consciência crítica da opressão. Amplia tua visão mais humana e volta um dia a servir o teu povo. Dom Helder. Não é profeta. Isso aí nós estamos por volta de 74, 75, mais ou menos. Você é exilado no Canadá. E aí, Dom Helder já girando o mundo, denunciando as atrocidades da ditadura, defendendo os direitos humanos no Brasil e denunciando a ditadura militar civil empresarial, né? E aí ele vem para o Brasil e conta a minha história. A gente ia me visitar para conhecer o famoso... Ah, é? Chegava lá, olha, Dom Helder falou de você e eu vim te visitar. E eu aqui agora, eu assessorando o encontro do Movimento das Comunidades Populares, MCP, me falou bem de você, e eu, Frei Gilvando aqui, falei, gente, eu tenho que visitar e conhecer. É Deus, né? É Deus, é mão divina. Deus está nos guiando. Deus está presente. Não lá, na tua consciência ética. Então, eu digo, gente, espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa. Não dá missa todos os dias, depois do dia a dia você estoura. Uma vez eu vi aqui o pessoal fazendo comida, o pessoal passando fome aqui quando cheguei aqui, e o pessoal fez 3 comissões. Uma comissão para resto de comida, alguma coisa com favela, na classe média e no político. Quem conseguiu, deu alguma coisa para esse sopão para comer? Quem foi que deu? Não foi a classe média, porque aqui se prega o amor aos domingos. Não foi a igreja, não foi... Foi o povo humilde, foi que deu para fazer de pedacinho de batatinha que eu roubava de pegar na feira, no lixo, para fazer aquela sopa, aquele sopão. Por isso que Jesus, quando veio a caminhada lá da periferia da Galiléia, chegou em Jerusalém, na capital, ele ficou do lado do cofre do templo, observando o povo fazendo dono. Todos os ricos dando um monte de coisa lá. No final, uma viúva doou 2 moedinhas e Jesus pulou de alegria e falou, essa viúva doou mais do que todos os ricos. Isso aí. Porque ela doou do necessário dela, ela não doou sobra, né? Não, isso, olha, eu vivi Cristo em todos os momentos da minha vida. Presente, pela mensagem que eu recebi dele, pela minha formação. Aí, no Canadá, e depois que eu converso com o Dom Helder, eu saí, 2 meses depois, eu vou num sebo, sou rato de sebo, encontro um livro, The Man Search for Meaning. E que negócio é esse? Português? Inglês. Não, a tradução. Dar sentido à vida. The Man Search for Meaning, dar sentido à vida. Viktor Frankl. E falar nesse cara?
Esse cara foi preso, um judeu. Ele criticava Freud, que ficava no passado, como rico. Ele estava preocupado com a juventude, estava se matando porque não tinha sentido para a vida. A grande miséria que havia naquela época em Viena. Ele foi preso, 10 anos preso. Escreveu esse livro na prisão. Ele contando que as pessoas que não tinham sentido para a vida morriam logo. Agora, quem tinha um militante, um padre, um pastor, isso resistiu. Ele resistiu. E escreveu esse livro. Que hoje a base da psicanálise não é o passado, é o prospectivo. É o amanhã, o sentido para a vida. Esse livro marcou muito a minha vida. Dom Helder e esse livro foram as sementes para poder me dar uma outra visão de mundo. Então, se matar o sonho de uma pessoa, a pessoa terá a vida amputada. Amputada. Tu não pode perder o teu sonho. Tu tem que continuar sonhando. Apesar de você. Aquela música antiga. Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. E foi com Dom Helder e Vitor Frankl. No ano seguinte, Dom Helder foi de voltou lá. Fez questão de encontrar comigo. Isso eu já aprendi, doutor Celerino. Até assim, ó, quando eu, adolescente ainda, fui aprender a andar de bicicleta. Na bicicleta de um amigo lá. Montava de um lado, tombava do outro. Montava de um lado, tombava do outro. Aí, e o outro rapaz tentando me explicar e tudo, ele falou, o segredo é o seguinte, para você equilibrar em cima da bicicleta, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, olhar para frente, coloque seu olhar lá na frente, para onde você vai. E outra coisa, movimentar os pedais. Tem que viver agindo e tudo, olhar para frente é alimentar o sonho. E aí, se eu observei na bicicleta, se você vai andar, se a gente olha para baixo, tu perde. A gente tromba, se perde. Agora, enquanto eu estou olhando para frente, o futuro parece que atrai e equilibra a gente, não é? Isso aí. Mesma coisa que eu não aprendi, foi assim também. Mas viu... Aí você estava lendo o livro... Sim, do Vitor Frankl. Desse judeu perseguido, né? Isso aí. E aí eu decidi começar a estudar antropologia, filosofia, história. Comprei a coleção do século XXI todinha. Lia muita história. Como autodidata. Como autodidata. Tá? E isso fiz o curso de psicologia social, fiz um curso de psicologia, que eu fazia psicologia humanista, que o professor... Não, psicologia da libertação. E aí que eu comecei a ler, e digo, olha, eu não consigo fazer, porque eu só posso fazer isso. Aí se eu viver uma libertação, seria subjetivo meu. Tipo, escreve isso aí que você falou. Foi a minha nota. Só pode escrever aquilo que você vive, o que você tem realmente o sentido dos miúdos, entendeu? Não é só ideia, não. Ideia só muda ideia, vida que muda a vida. Então, aí, estudei tudo, consegui fazer o mestrado em saúde pública. Isso lá no Canadá. E comecei, primeiro trabalhando, eu queria provar que podia medir o estresse. Mas como é que você vai medir o estresse? Você aceita fazer esse trabalho? Aí eu fui na biblioteca da universidade e eu quero saber quem pesquisa sobre isso aqui, no mundo inteiro. Aí eu fiz um material todinho, da União Soviética, e descobri realmente que você, pela cabeça, você muda o mundo. Muda você e muda o mundo. Lendo. E usei muito o que eu aprendi na educação do povo. Muito. Eu não faço trabalho com o povo, então foi trabalhar para o povo, vim trabalhar com o povo, não para o povo. Uma coisa é contra, outra coisa é para. Para é sujeito objetivo, claro. É assistencialismo. Agora, com o povo é viver. Eu morei na favela. Eu fui morar na favela. Eu queria conhecer o povo, sentir o povo. Tá? E aí senti o amor do povo. E aí senti o que significa amar. A minha esposa trabalhava com uma senhora que cuidava da criança dos vizinhos lá. Nós conseguimos comida para alimentar as crianças que as mulheres trabalhavam para poder manter a família. Né? É uma miséria total quando chegamos aqui. Casa Amarela é um negócio terrível. Eu vi fome assim, coisa... Casa Amarela aqui em Recife. É, Recife. Eu morei na descoberta, eu morei lá. Eu liguei uma casa, fui perguntar para o povo, qual é a casa que eu devo morar aqui? Ah, tem que ser uma casa boa, o doutor tem uma casa. E o pessoal, os padres, não tem que ser uma casa bem humildezinha. Aí eu falei, mas os irmãos aqui, os pessoal estão dizendo que eu devia casa, porque como é que eles vão, fim de semana, vão para os restaurantes Chico aí, viajam para o mundo inteiro e vem embora, vem querer ser pobre aqui, fazer uma de pobre. O povo criticando os padres. Né? Aí eu aluguei a melhor casa, que é de um ex-padre, que era muito caro, e o pessoal ia entrando na casa assim e viu que o banheiro dentro de casa. Quando foi a Revolução Cubana, que o pessoal começou a conhecer o mundo do rico, né, que ele não conhecia, né? Eu li um livro contar a história do cubano. Quando o pessoal entrou na minha casa, foi igualzinho. Banheiro dentro de casa. Só que nunca tinha visto uma casa por dentro. Nós não podíamos chegar nem perto dessa casa aqui, porque o dono dela tinha um filho que era padre. Sabe o que é isso? A igreja ligada com o dominador. Então, essa vivência na favela, o povo me ensinou demais. Viu? Então, você morou
Espera aí, continuando no fim da história. Do Canadá, aí você, no exilado, você já voltou direto para o Brasil? Vim para o Brasil direto. Com anistia? Com anistia. 1979, teve a lei da anistia, Isso. que foi uma anistia caricatural, que é aquele negócio gradual, e perdoar dos dois lados, e até hoje os ditadores generais não foram julgados e nem condenados, né? Pois é. Mas aí você chegou em 30 de outubro de 1979, desceu do avião e encontrou o povo, tinha acabado de matar o Santo Dias na fábrica Silvânia, porque ele era ministro da Eucaristia, da Pastoral Operária, Isso aí. das comunidades eclesiais de base, lutando pelos direitos dos trabalhadores lá em São Paulo, né? Isso aí. Aí você ficou em São Paulo ou você já veio direto para Recife? Antes de chegar lá, queria mostrar um fato. Eu só tinha passaporte canadense como refugiado de guerra, porque não tinha documento nenhum. E aí, quando foi a anistia, a minha família tinha, minha esposa, meus filhos tinham passaporte brasileiro. Nós viajamos de Ottawa para Nova York para poder pegar o avião para o Brasil. E era pela Varig. Aí quando chega lá, o senhor não pode voltar. Eu estou sendo anistiado, mas não, com esse documento não pode voltar, não. Não está aí que é proibido aqui viajar? Aí eu, no aeroporto para viajar. No aeroporto lá no Canadá? Nova York. Eu viajei do Canadá até Nova York, pegar o voo da Varig para o Brasil. Quando eu vou para pegar o voo, eu não aceito o meu documento, que é o documento de refugiado de guerra. Tá? Isso era válido para ter com exceção do Chile e do Brasil. E aí eu saí... Aí falaram que você não podia pegar o voo, a Varig, para voltar para o Brasil. Com meus filhos, não podia pegar. E aí eu tinha um cara sentado lá, eu fui lá e sentei ao lado dele. O cara disse assim, o que aconteceu? Eu, olha, então aconteceu isso, eu não vou poder viajar com minha esposa e meus filhos. Espera um pouquinho. Sabe quem era esse cara? Ele veio para o Brasil, ele era das Nações Unidas, e o Brasil para ver como estavam recebendo os exilados. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? A mão divina. Um anjo de Deus ali, humano, olha, te conduzindo. A coisa da minha vida tem um momento assim marcante. E esse momento foi impressionante. E esse cara, que eu vou comentar, nem sabia quem era, que eu vou comentar, o cara se levanta, não fala nada. Vai lá, e você voltou assim, você vai embarcar agora. E eu sou, aí contou quem ele era. Viajei o tempo inteiro conversando com ele. Cara, espetacular. Aí ele veio no avião também? E conheci o Luiz Alberto Gomes de Souza, que era meu companheiro. Como é que é o nome dele, você lembra? Não lembro. E ele veio no avião ele também? Ele veio no mesmo avião. Sentado do seu lado? Estava ali, que eu não tinha documento para viajar. Estava sentado num banco ali esperando para poder embarcar. E eu, quando estava despachar a passagem dele, né? E aí quando eu falei para ele, espera um pouquinho, você vai viajar agora. E aí ele explicou por que eu vou viajar. A mão divina, impressionante. Aí eu chego, nessa altura eu estava com a minha companheira separado. E a sua companheira era brasileira? Brasileira. Ah. Ela estava aqui, ela não foi exilada? Não, ela não foi exilada, ela vivia passando lá para cá. A minha sogra me entregava para a polícia. A família dela era o avô dela criou o Partido Comunista aqui. Por isso que o que levou a união com ela foi a militância no movimento estudantil, que era jornalista, e a avó dela gostava demais de mim porque pensava igual o avô dela. Então a coisa foi montada para eu casar com ela. Foi montado o negócio. Mas a minha missão não era aquela. Mas aí na volta já estava a relação quebrada, né? Eu só não separava porque já tinha a Diana por causa dos meus filhos, né? Aí quando eu cheguei... Com ela você não teve filho, não? Com Diana não, porque ela teve problema quando eu era mais jovem. E aí então, bom, nós tínhamos duas creches aqui. Aí quando eu cheguei lá, o pessoal me pegou no aeroporto, eu cheguei em casa às 11 da noite. Porque eu fui rever todo o meu caminho durante o movimento estudantil. Mas você desceu então no aeroporto em Guarulhos? Guarulhos, aí fui para Curitiba, no outro avião. Em Curitiba estava o pessoal me esperando lá. E tinha jornalista que era companheiro da gente, né? E aí o pessoal me pega e vai fazer reunião. Desde as favelas até a Assembleia do Estado. E eu cheguei em casa à noite e a família disse assim, e vai começar tudo de novo? Aí eu percebi que eu não tinha, meus filhos não sabiam o que fazer, porque eu tinha uma visão, eles tinham outra visão. E aí eu me dei conta que era melhor estar separado do que estar junto, porque eu criei uns filhos neuróticos, né? E aí então eu tinha já o grande amor pela Diana, né? Não separava porque... A Diana é que você encontrou, acompanhou lá no Canadá? No Canadá. E ela é chilena? Eu encontrei com o Diana no dia que ele reuniu os exilados. Passou assim, que é essa menina aí? Disse, ela acabou de chegar agora, é uma enfermeira e tal. Foi olhar a paixão e a missão. Porque ela era enfermeira
ela sentia o drama do povo também. E você, médico, fez medicina para cuidar do povo. Para cuidar do povo, entendeu? Então, com ela, até porque estamos 50 anos juntos, o que nos une não é somente a paixão, a missão que nos uniu. É uma comunhão de vida e de missão, né? De missão, porque se não há missão, esvazia o amor. O amor tem que ter um objetivo na vida, tá? Nosso objetivo sempre foi, nós criamos 2 creches para combater a miséria do povo. Então, Diana se dedicava com todo carinho. Diana tinha vocação, ela foi presa na Palestina, a família dela foi presa, mataram 2 irmãos dela na guerra. Ela viveu, passou com 37 anos de idade com um bombardeio, né? Não pode entrar em elevador até hoje, por causa do trauma, né? E ela, desde o Chile, que ela não era militante de movimento, mas era uma pessoa humanista na medicina. Então o que nos uniu foi o humanismo dela na medicina, entendeu? Então essas coisas que nos mantêm até hoje, tem uma história de renúncia e de opção. Mas a Diana, em 79, não veio com você no mesmo avião, não? Não. Ela veio depois? Ela veio depois, eu vim para cá, foi em setembro. E ela chegou em dezembro, se encontramos no Rio de Janeiro. Aí eu já tinha vindo para Recife, né? Setembro não, porque você falou que chegou no dia do Santo Dias. Santo Dias foi 30 de outubro. Ah, então foi esse outubro. 30 de outubro. Foi. Tá. Agora conta aí, você estava retomando o fio da meada. Você falou que aí você desceu do avião em Curitiba e os companheiros te levaram para você... Movimento estudantil, primeiro das favelas, né? A gente trabalhava, tinha todo movimento de igreja tinha nessa época aí, né? Depois foi nos sindicatos, depois foi no movimento acabou na Assembleia. Isso, eu cheguei em casa às 11 da noite. E aí foi a família revoltada, porque eu ia fazer tudo de novo, né? Aí eu percebi que, pelos meus filhos, ficam neuróticos quando recebiam tudo da família judia, tá? E um pai que queria evitar que ficasse no consumismo. Então fica aquele conflito muito grande. Aí eu percebi que eu estava errado em querer manter uma situação de conflito a vida inteira, né? Eu queria neuróticos, né? Aí também, bom, nesse momento a minha opção é realmente ir para o Recife, encontrar com Diana e fazer uma missão lá. Então foi assim, uma caminhada... Aí foi imediatamente, você ficou pouco tempo lá em Curitiba? Fiquei no máximo 2 semanas. E aí já veio para Recife? Vim para Recife. E Recife, o que te atraiu para quê? Foram os pobres e Dom Helder Câmara? Dom Helder. Eu prometi a ele no ano seguinte, que ele voltou, eu digo, Dom Helder, assumi o que o senhor falou, fiz o curso de antropologia, contei a história que eu tinha feito, e quando eu voltou eu quero trabalhar com o senhor no Nordeste, para ajudar o povo nordestino. E Dom Helder, lá no Canadá, ele falava nas universidades? Na universidade, nas igrejas. Um fato interessante também foi quando, antes da anistia surgir, a igreja metodista me chamou para fazer uma palestra, falando sobre a questão da América do Sul. Né? E eu preparei um discurso, uma fala. E quando eu terminei de falar, né, o pastor diz assim, eis um profeta! Porque eu não sei, digo, olha, vocês aqui têm tudo. Trato abaixo do Rio Norte, abaixo do Grande Rio, estão tudo negro e marginal. Criado pelos filmes de mocinho que vocês veem aqui. O Grande Rio é o que separa... separa o México do sul dos Estados Unidos. Separa o México com os Estados Unidos e que o Trump começou a construir um muro lá e que vai continuar o muro agora, né? Pois é. Aí então, nessa fala, o pessoal vibrou. Eu fiz uma exposição também da exposição do Brasil, tem até esse artigo, eu guardei, e denunciando o que está acontecendo no Brasil. Né? Então o que eu quero de vocês, que me ajudem a ser profeta, denunciar o mundo de hoje que está acontecendo no Brasil e anunciar um mundo diferente. E aí o pastor disse assim, eis um profeta! Eu fiquei assim, pô. Aí tinha um encontro para anistia no Brasil, em Roma. E Márcio Meirelles mandou um convite para mim. Eu não tinha passagem, eu queria para comprar passagem, né? Aí eu falei na hora que tinha esse encontro, né? E que não poderia ir porque não teria condições de poder ir. O pessoal se juntou, me pagou a passagem de ida e volta. E eu participei do encontro. E foi genial esse encontro. Aí descobri a famosa nova estratégia do Império. Com a derrota da Nicarágua, derrota do Irã, derrota do Vietnã, eu tinha que mudar para a estratégia. Não era mais militar. Porque a Revolução triunfou em 79 na Nicarágua, os vietnamitas deram um baile, um cacete nos Estados Unidos lá com todo o poderio bélico dele, né? Isso. E é do Irã também? A Revolução do Irã também, dos Ayatollahs, a maior potência do mundo era o Irã, que tinha mais armas do mundo, e o povo conseguiu, os caras do tanque enfrentar o pessoal com um negócio assim, o tanque virava e foi lá invadir o palácio.
A fé do povo conseguiu mudar. E enfrentaram tanques. E conseguiram mudar o terrorista, que é uma pessoa do povo também, né? E conseguiu derrubar o Irã. Então é mudar a estratégia. E falar na política dos 3 Ds, de democracia, direitos humanos, centralização do poder. Aí surgiram as ONGs. Descentralização. Do poder. A 3Ds. Democracia, direitos humanos e descentralização do poder. Através das ONGs. Porque eles sabiam que montar um modelo. Por que surgiu a pastoral da criança? Só por causa da história? Quando eles viram que... sabe o que é estatística no Brasil? Não tinha estatística, né? Porque aqui no Nordeste morria mais do que nascia. Sabe por quê? Tinha que pagar o nascimento, mas não podia pagar. Agora o certificado do óbito era gratuito. Tu não tinha estatística do Brasil lá no exterior. O Brasil não mandou representante na Organização de Almada em 74. Não mandou representante. Porque era tudo ditadura militar. Então o que aconteceu aí? Eles, os militares, mudaram os indicadores médicos sociais do Brasil, a mostrar um outro Brasil, para poder a pessoa investir com mais segurança aqui no Brasil, porque viu que a ditadura não estava acabando. Então inventaram esse negócio. Aí vieram falar com a igreja, para mandar, porque eles sabiam que a igreja tinha todo um batalhão de agentes de saúde, que eles podiam ajudar, porque o Estado não ia fazer, não. Porque o Estado não tem uma preocupação com a mortalidade infantil, não. Eles queriam contratar a igreja, para a igreja assumir. E chamaram o cardeal Arnes lá. Ofereceram muito dinheiro, o cardeal Arnes aceitou indicar a mulher, a irmã dele. A Zilda Arnes. Era uma mulher, ela denunciava, uma vez o bispo me chamou aqui, disse que Zilda Arnes tinha saído já. Entrou o teu contemporâneo lá, famoso, sabe quem é? Bispo do Diabo, né? E aí ele me chamou lá, numa reunião, e estava a Zilda Arnes. Aí ele subiu na mesa, porque ele era baixinho, né? Sabe quem faz isso? Alguém que é tão inferior, que tem que subir e sentar na mesa para ficar maior, para sentir o poderoso. Fez o Hitler fazer isso. Ele fez isso também. Aí subiu na mesa, digo, meu senhor, eu não sou contra ninguém a favor de eu estou pela justiça, pelo amor. Ora, eu nunca vi um padre rezar missa dentro do quartel. Nunca vi. Eu só fui rezar missa lá. Eu nem vi, eu estava viajando. E toda pessoa tem que descobrir a sua luz própria. Eu sou super indignado com a sociedade capitalista, porque o capitalismo e essa idolatria do mercado, o egocentrismo, o egoísmo, o consumismo, isso aí abafa a luz própria das pessoas. Isso aí, acabou, né? acabou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo fala que vocês das comunidades cristãs que estão enfrentando o império, vivendo em comunidade, vocês são templos do Espírito de Deus. Nós somos pessoas sagradas. E o capitalismo fica o tempo todo tirando a sacralidade das pessoas, apagando a luz das pessoas e tornando todo mundo dependente, né? Ou dependente do prefeito, dependente do médico que vai te administrar uma droga, ou do governador, ou do patrão, não é? Não há protagonismo. Hoje em dia, com os algoritmos, Nicoleles é um grande pesquisador sobre o cérebro, cara de esquerda, inclusive. Eu li o último livro dele, ele dizendo que não sabe qual vai ser o futuro da humanidade, com o pessoal que não pensa mais. Porque esse viciamento que a internet está causando nas pessoas é doentio. Está alterando até o sistema nervoso, né? É isso aí. Olha, eu estava lendo outro dia um artigo, não sei de quem era o cara falando, sobre um da linha do Nicoleles, esqueci o nome do cara agora. Foi um negócio interessante, que o até me falou, que vão ser as minorias para frente que vão mudar o mundo. Porque a massa... Só porque que a homossexualismo... Eu falava as minorias abraâmicas. Pois as proféticas abraâmicas. O resto na Bíblia fala do resto do povo. Aqueles os mais violentados e que continua com a luz divina, né? É isso aí. Da profecia, da mística libertadora, né? É a vida que muda a vida. A ideia só muda a ideia, é a vida que muda a vida. Tu sabe por que é o homossexualismo hoje? Sabe qual é a causa? Sabe o que é dietilbestrol? Dietilbestrol, sabe o que é? É um hormônio que dá para o gado crescer rapidamente. Só que esse hormônio na carne de gado, um jovem menino, 5 aninhos, comendo aquela carne, vai baixar o hormônio masculino, predomínio feminino, vira homossexual. Não porque ele queira, é biologia. E a mulher não tem um companheiro, vai procurar ter um companheiro. Então tem que compreender porque está acontecendo na humanidade hoje. Não é fazer crítica moralista.
tem que entender biologia. Leia o livro Nosso Futuro Roubado, do Greenpeace. Já falei, em 98 já falou sobre isso aí. Doutor Celerino, mas pode ter gente que vai assistir essa entrevista, que hoje é muito forte a luta pelos direitos do LGBT e tudo, que a gente não pode embarcar na canoa da homofobia. Isso. Essa afirmação sua não é homofóbica. É realista. Tu tem que aceitar que é uma Você está realidade mostrando biológica. uma questão científica que está acontecendo. Que até os animais são hermafroditas hoje em dia. Tu já viu isso? Animais, por causa da alimentação. O que está acabando com a humanidade é o que você está comendo. Está matando você. Não é só peixe que morre pela boca, não. Não. Tomam pela boca pela comida que estão comendo. Comida Eu envenenada. estou com 86 anos de idade, ainda estou... Primeiro alimento teu é saber respirar. Sente mal? Respira. Oxigênio e alimento, né? É. Segundo alimento, água alcalina. Por que havia filtro de barra antigamente? Em 38, um famoso Warburg, um cientista alemão, ganhou o prêmio Nobel, provou que a acidez alimentar era cancerosa. Está provado, paciente meu que chega aqui, quanto que deu pH da tua urina? 5, caminho para o câncer. Tem que mudar a dieta alcalina. Eu comi um tumor, depois de 95 dias, me autofagei, me comi um tumor. Dá para comer um tumor? Dá. Meu intestino não perde a musculatura na seca? Tira a proteína, faz caminhada, respiração e água alcalina e verduras e frutas. Tu consegue... Eu perdi 10 quilos, mesmo trabalhando, hein? Viajar, tem uma dieta especial, que era o girimum, sopa de girimum. Eu comi um tumor 95 dias, me autofagei. Fiz uma palestra numa reunião para os médicos, a pessoa ria da minha cara. Como é que consegue comer um tumor? Comendo. Como é que se come? Assim. Eu fiz e comi o meu. 4 deles, desse grupo que estava grande, seguiram a minha linha e podiam me agradecer. Tu pode comer um tumor. Todo dia de manhã, porque a terceira coisa é caminhada. Eu desço e subo isso aqui, pela manhã e à tarde. Aqui nós estamos num sítio, uma matazinha que você construiu aqui, que não tinha nada, você reflorestou. Aqui você fez... Quantas árvores você plantou aqui? Eu plantei sementes. Sementes, né? Consegui com um movimento aqui é um movimento específico de ONG que trabalha com esse negócio. Eu consegui as sementes com ele e com esse meu dinheiro também, né? Plantei aqui e virou essa mata que está aqui. Muitas árvores aí. Você fez aqui como o Sebastião Salgado fez em Morés, lá em Minas Gerais, onde era tudo monocultura do capim, ele e a esposa dele reflorestou tudo. Pois é, nós fizemos aqui também. Tá? E aí você faz a caminhada, desce o morro aqui, sobe o morro. 2 vezes por dia. Então... Respiração, água alcalina, exercício físico e alimentação. Dieta é fundamental. Já dizia o pai da medicina, pai do teu alimento, teu remédio é teu alimento. Então, o caminho para combater o câncer não é ir para o hospital lá em Barretos e fazer quimioterapia, radioterapia. Isso é besteira. Essa treinada, não? Isso é bom para o sistema. É bom para o sistema. O que o pessoal está fazendo aí, o que mais matou na Covid, não foi a Covid, não, foi erro médico. Pô. Tu compra um diploma de medicina por R$9.000, tu compra um diploma, aliás, R$90.000. Tu paga mais do que isso, que são 6 anos, o cara gastava por ano 90 mil por ano. R$500 mil tu compra um diploma de medicina. Hoje não tem mais dissecção de cadáver. É tudo em aparelhinhos, em coisinhas para você ver. É brincadeira. Que formação é essa, pô? E você está falando que você, formado em medicina, na PUC do Paraná e tem mestrado... E tem também notório saber, eu não sabia que tinha notório saber. Quando a rádio sumiu, chamaram para implantar fitoterapia, um centro de pesquisa famoso aqui, em Pernambuco, para implantar fitoterapia no estado. E aí o homem disse, mas doutor Fred Celerino não tem mestrado. De minha filha, ele tem mais do que você, ele tem notório saber. Eu não sabia que tinha notório saber. Ele tem 100 livros publicados, aliás, 50 livros publicados, tem 100 boletins publicados, sabe muito mais do que você. Acabou com a menina. Porque eles acham que compra um diploma. Exatamente. Tem que ver o que você faz para mudar o teu conhecimento. É para ti o que é. Tá? Doutor Celerino, então você já está me dizendo que depois da sua volta do exílio, das agruras da ditadura, aqui a partir de Recife, você contribuiu muito para criar um movimento de saúde popular nacional. Conta essa história. Não havia pastoral da saúde, havia pastoral dos enfermos. Lembra disso? Sim. Quem comandava os camilhanos, lembra? Que faziam o quê? Aquela medicina tradicional que faz o sistema para ganhar dinheiro. Quando surgiu o trabalho da gente que trabalha de base, que era... Então viu que tinha que criar um movimento da pastoral da saúde comunitária. Aí criou a pastoral, foi em 86. E eu fiz parte durante 9 anos
uma equipe tinha 2 camilianos, uma freira, eu e umas pessoas lá. Durante 9 anos trabalhei com a igreja, viajei para 900 cidades do Brasil para implantar fitoterapia. 900 cidades. Para implantar? Plantas medicinais. Fitoterapia. Fitoterapia. Que é cura pelas plantas. Você viajou em 900 cidades do Brasil? E viajei quase o mundo inteiro. Viajei para a Índia e fui dar um curso durante um mês para a igreja metodista, porque o médico lá dizia que o povo não sabia de planta. E eu digo, como você tem um maior tesouro de existe aqui? E que ele desviava dinheiro do projeto, dizendo que era remédio, era o dinheiro que ele desviava. E aí o cara teve que sair fora lá. E eu fui o precursor do trabalho de mentorista. Toda a América do Sul, a igreja metodista me chamou a igreja católica para implantar. Bom, na Europa fui diversas vezes fazer palestra em centros lá. Uma vez chegou uma pessoa voluntária aqui e viu nossa metodologia. Disse, olha, eu fiz um curso na Inglaterra com um cara lá que usa a mesma técnica de você, ele copiou de mim. Copiou de mim, porque ninguém tinha pensado nisso antes. E eu pensei porque eu fiz antropologia. A antropologia me ampliou minha visão. A partir dos indígenas lá do Panamá, você descobriu que a cura não está na farmácia, mas está na floresta, na natureza. Eu estava, em 86, eu recebi um dinheiro para fazer na Inglaterra um estudo sobre a parte científica da planta medicinal. E fui para o Kew Garden, que tem mais sabedoria do Brasil do que nós aqui. E o Kew Garden é um negócio inglês, que tem controle. Ele tem o maior banco do mundo hoje é planta, não é dinheiro não. Porque o da mais futuro é fitoterapia, que não dinheiro. Então aí eu fui para... Você foi para a Inglaterra? Fazer esse curso não. Kew Garden, na Inglaterra? Em Londres. Tem até fotografia ali. E aí então, o pessoal da Meca da fitoterapia, que era a Genebra, Suíça, queriam conversar comigo. E aí me chamaram para jantar. Disse, nós queremos contratar o senhor para trabalhar com planta medicinal com a gente. Eu digo, meu senhor, eu agradeço muito o convite, mas eu tenho um compromisso com o meu povo. Porque quando eu trabalhar com o povo vai dizer, pois é, doutor, vai aprender com nós planta, vai ficar rico e esquecer da gente. Eu prometi ao povo que jamais faria isso. Aceitar em minha consciência e não posso aceitar isso. Muito obrigado, mas eu não posso. Não aceitei. Agora, você já escreveu, tem publicações, muitos livros, artigos? Tem muito. Tem vídeo seu, o que é possível encontrar? Nós queremos um boletim de volta às raízes, porque quando eu voltei de lá, queriam que eu escrevesse um livro. Digo, eu vou entregar o ouro bandido, vou fazer um boletim para entregar mensalmente para quem trabalha com o povo. E fiz o boletim de volta às raízes, que eu vou te mostrar aqui, vou te dar para você levar. Que tem o saber do povo para o povo, saber do doutor para o doutor. Então eu nunca fui a voz que queria lançar um livro de planta. Digo, não posso. Por que não pode? Porque cada região tem as suas plantas, em nome diferente. E outra coisa, se o pessoal não souber nem que lado coletar a planta, que hora coletar, ele não vai poder, não vai usar, não vai funcionar a planta. Tu pega um capim santo, um dia desse, por exemplo, não tem fotossíntese, não tem princípio ativo. Tu pega uma planta do lado que nasce o sol, tem princípio ativo, do lado do oposto não tem princípio ativo. Quem ensina isso? Quem estudou, quem leu, quem aprofundou. Então, meu trabalho foi reconhecido, aí porque eu fiquei com o notório sabendo por causa desse negócio, porque a minha publicação, 110 boletins desse aqui, que eu vou te mostrar aqui, esse aqui, eu vou te mostrar o resto. Esse aqui é De Volta às Raízes, primeiro seminário nordestino de plantas medicinais na APS. Atenção Primária à Saúde. Atenção Primária à Saúde e Biodiversidade. Como esse aqui, ó, publicação do Centro Nordestino de Medicina Popular, no 12º, número 65, maio e junho de 1997. Desse aqui você tem mais de 100? 110 boletins e 5 livros. 110 boletins e 5 livros. Porque naquela época, 7 plantas para 7 dores ali, ó. Esse aqui, ó. Tem um boletim sobre as 7 plantas para 7 dores. Farmácia Viva, teu telefone aqui, 081 deve ser, né? O Atipim, Hortelã Graúda, Pega Rapaz, 7 dores, Capim Santo, Alumã e Artemisia. Aqui também, ó. Então você foi imprescindível na criação do Centro Nordestino de Medicina Popular, CNMP. Donaldo que me ajudou a criar. 7 pecados nutricionais da civilização. Depois nós vamos olhar isso aqui.
Do Helder que te ajudou a criar? Sim, porque aí quando queriam tirar o meu dinheiro, o bispo, então, e aí Dom Helder disse não. Aí o Helder assim, cria uma ONG, e eu te apoio. E aí foi que a bênção divina. E está viva em funcionamento? Tá até hoje. A nossa entidade daquela época, o do Caminhoneiro, né? A única ONG que sobrava dinheiro era a nossa. Como é que eu, no Brasil inteiro, tu recebia o dólar, quando você ia trocar devagarinho, dava muito mais do que você tinha feito o projeto inicial, que estava aumentando o preço, né? Então as ONGs, tudo batia. Como é que tu sobra dinheiro? Digo, porque eu não roubo um centavo de dinheiro do povo que está passando fome. Até hoje nos financiam por confiança. E a Miséria me contratou para ser consultor deles. Eu fui fazer uma análise de 40 projetos de igreja. Sabe o que eu encontrei? Maior safadeza entre as freiras. Centro comunitário, era um apartamento com uma freira. Esgoto numa favela em Santa Catarina. A freira mantendo a irmã dela de sangue na universidade com dinheiro. E aí eu voltei, Dom Helder, passou isso. O que eu faço agora? Meu filho, profetismo ad interim e ad extra. Denuncia. Eu vou denunciar, denunciei. A CRB me expulsou, porque eu denunciei essa safadeza dele. Dinheiro para o povo, rapaz. Que igreja é essa? É do Cristo ou é do diabo? Exato. E hoje tem demais isso, né, doutor Celerino? Tem muita gente usando o nome de Deus, usando a Bíblia para acumular dinheiro. O evangelho que nem católica também. Exatamente. Em vários tipos de igreja, né? Seja um exagero de pedição de dízimo, pedição de ofertas. E aí agora a gente vê aí, entre os 10 brasileiros mais ricos, tem 2 pastores. Eu falei, caramba, pelo amor de Deus, trem desse? Uma traição ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Sabe por que surgiu o Evangelho no Brasil? Sabe por quê? Qual é a causa? 1977, com as derrotas do Império, eles viram que tinham que mudar a sua estratégia. E a estratégia que tinha, diante do que aconteceu na Igreja Católica, a Revolução do Irã foi pela teologia. A Revolução no Vietnã foi pela mística da igreja, da espiritualidade vietnamita. E na Nicarágua foi quem? Foi a Igreja Católica. Tanto é que teve Padre Miguel Descoto, Padre Fernando Cardenal se tornaram ministros, né, da saúde, da educação, da cultura, né? Pois é. Então a teologia da libertação fomentando a Revolução de 79. Isso aí. Então tudo na essência nasceu daí, entendeu? Então é importante perceber que aí o imperialismo percebeu que tinha que pentecostalizar. Mudar a estratégia. Pentecostalizar e mudar a estratégia. Primeira coisa, incentivar a formação de um grande templo, que o cara fez aqui. Já foi daquela época, quando saiu no Time Magazine essa estratégia todinha, de implantar a igreja, o evangelho na linha reacionária. Porque era que mantinha, era que do Bolsonaro. São milhões. O pessoal pobre adora o pastor. Está roubando dele. Eu tenho um cara aqui que recebe 5 mil de salário, 2,5 para o pastor. Que é isso, meu Deus do céu? Virou um negócio assim, explorando a religião com a fatura em cima. Na última eleição agora, presidencial, só para citar um exemplo, né, a gente via a campanha do presidente Lula sendo feita nas ruas, com multidões, e a campanha do Bolsonaro sendo feita dentro das igrejas. Isso aí. Né? Pois é, foi isso aí. Foi montado isso aí. É a nova estratégia. E para mudar os indicadores também, então foi a igreja, primeira coisa que ajudou para evitar as revoluções, pela religião, e também a questão da mortalidade infantil, estatística. Porque o indicador, agora, combate a mortalidade, mas a morbidade não. Sabe qual é a diferença, né? Depois de 5 anos pode morrer, até 5 anos não pode morrer. Exato. Aí nasceu o soro caseiro. Por quê? Para evitar que os miseráveis morressem. Até completar 5 anos, depois de 5 anos que se fodam. Porque depois que ele diminuir a força de trabalho, pode morrer. Pode morrer. O sistema diz assim, né? Porque depois de 5 anos de idade, uma criança, ela vai entrar em morbidade, muitas doenças. Pneumonia, parasitose, problema de pele, um montão de doenças que surgiu. Pensamento crítico é importante, porque muita coisa que aparece como bondade é malandragem. É malandragem. Pode ser malandragem, né? A pastoral da criança foi montada para poder... Como eu vi lá, eu já tive a alegria de visitar Cuba 2 vezes, em 2006 e depois agora em fevereiro de 2024. Aí lá, eu fui visitar lá o memorial dos mártires da luta revolucionária lá,
e a perseguição que o Império do Tio Sam fez, né? Aí me falaram que nos Estados Unidos tinha uma tal de uma operação Pão Paz, era assim, Pano e Paz, um negócio assim, que era, e com isso roubaram mais de 14 mil crianças dos cubanos, dizendo, olha, as crianças estão desnutridas aí, e nós queremos salvar as crianças e tudo, e foram aliciando as famílias e adotando as crianças, levando as crianças para Miami, e aí os pais, daí a pouco, não deixavam os pais ir, ou se fosse não podia voltar para Cuba. Então foi uma malandragem do Estado, em nome de salvar as crianças, estava querendo enfraquecer o processo revolucionário em Cuba. Pois é. Eu viajei em Cuba, eu fiz um curso em Cuba também. Só que uma coisa que eu não gostei muito não, foi porque havia muita manipulação também pela esquerda, né? Então, eu defendi a Revolução Cubana, defendo até hoje, mas toda a parte humana, por que Guevara se deixou? Porque ele viu a ligação com a União Soviética não convinha para o Fidel. Ele foi comprado pelo Império Russo, né? E aí o Guevara ficou revoltado e se mandou. Guevara era um revolucionário. Doou a vida de ponta a ponta. Ah, sim. Como diz Bertolt Brecht, quem doa a vida pelo próximo, a vida toda é imprescindível. Brecht, né? E Che Guevara foi Da onde surgiu o movimento do Brecht, que não é o movimento dele, que aqui no Brasil foi aquele cara que foi preso também. O Brecht foi o Brasil, era o... Ah, meu Deus do céu. Que começou a educação popular, né, nas ruas. Paulo Freire foi companheiro meu também, do exílio. Temos estudado junto. Foi. Eu atendi ele no final da vida dele, inclusive. Ele se matou porque ele comia muita porcaria. Abusava demais. Morreu jovem ainda. Agora a mulher dele não tem jeito não, eu não estive na casa dele em São Paulo lá. Paulo, tu tem que mudar teu estilo de vida, rapaz. Você fala uma coisa muito importante. A consciência de classe passa a consciência de si. Agora tu esqueceu que um si tem um corpo. É de uma pessoa que tem um corpo. Não é uma consciência não. Você tem razão. Nem fala isso. A consciência de classe é a consciência de si. A consciência de classe é a consciência do próprio corpo. Tu tem um si dependendo de um corpo que você tem. E se não cuidar do corpo, tá fudido. O espírito é igual saco vazio, não para em pé. Pois é. Ele, tem que corrigir isso aí, de si e do corpo. A meditação do mundo é do teu corpo. Doutor Celerino, eu ainda preciso te fazer duas perguntinhas. Uma, você, no meio da luta e da caminhada, você conheceu o movimento das comunidades populares do MCP, se assessorou eles também. O que é preciso dizer sobre esse movimento das comunidades populares, que tem inclusive também um setor de saúde, né? Que busca animar o povo das periferias a viver em comunidade, partilhar a vida. Olha, o mais importante da planta é o resgate da autoestima. A autoestima é fundamental da pessoa. A pessoa diz, olha, eu não vou ficar a vida inteira aqui não. Vocês têm que assumir o trabalho de vocês. Eu faço trabalho com vocês, não para vocês não. Vocês têm que assumir isso aí. Pô. Então o nosso trabalho sempre foi fazendo, não para, mas com as pessoas e morar com eles. Eu morei na favela, eu morei no campo. O trabalho se alastrou no Brasil inteiro. Tu sabe que Gilberto Carvalho foi meu companheiro de seminarista, sabia? Não. Foi seminarista militante comigo lá no Paraná. E aí, quando o Lula assumiu... Quando eu fiz filosofia na Federal do Paraná, o Gilberto Carvalho era o presidente do PT do Paraná. Isso aí. E aí, então, eu falei, Gilberto, depois que o Lula assumiu, eu fazia parte do comitê para regulamentar a fitoterapia no SUS, né? E aí, fala com o Gilberto, eu não quero falar com o Lula, eu quero que você fale para ele o seguinte, que ajude a montar a política pública de plantas medicinais. Ele está lá em cima agora com a Marizinha tomando chazinho. Aonde ele foi, tinha um trabalho que você fez. No Brasil inteiro. Ele prometeu virar política pública e virou política pública no SUS. Por causa do trabalho da gente. Não meu, trabalho do povo. Né? E montou uma... Me chamou. E quebrou um paradigma, né? Porque teve muita resistência para colocar no SUS também essas terapias naturais, né? Naturistas, né? Nunca se entregar em partido. Partido tem que estar unido ao povo. Se eu botar um negócio do PT no meu carro, eu vou dividir a comunidade. Eu tenho que ir lá no povo, que agora é o critério para escolher o presidente. Aí vocês vão decidir. Senão você vai fazer dominação. Você é exploração política. Eu nunca fui de partido. Partido é partido. Não, partido. Eu quero estar unido ao povo. E o que une o povo, hoje nem a igreja mais une o povo. Nem a igreja não está unindo. Outros paradigmas estão surgindo aí. Porque, infelizmente, as igrejas estão virando... Eu acho que o futuro vai ser espiritualidade. Que aí une todo mundo. Fica o ecumenismo. Porque a religião em si, ela divide, né? É como um partido. É católico. O pessoal diz, eu não tenho religião, respeito todas. Agora a espiritualidade chama para a união
para comunhão. Isso, comunhão Não e união. divide. Isso aí, não divide. Porque hoje tem uma brigaiada, né? Teve até um teólogo lá na Europa lá que falou, olha, no século XXI, se não acontecer paz entre as religiões, entre as igrejas, entre as pessoas religiosas, não teremos paz, porque hoje a idolatria é uma guerraiada de pessoas disputando. Não, a minha igreja que acerta, a outra é torta, errada, não é? Por isso que eu nunca entrei, porque eu acho que você tem que estar. A minha pegada aqui é evangélica. O meu pastor aqui é evangélico também. Eu respeito eles. Respeito a família dele, ajudei, sempre ajudei. Aqui morou, a filha dele casou, não tinha de morar, morou aqui. O filho dele está morando aqui, já é maior de idade, nunca cobrei, pago muito bem para ele. Eu não quero ser rico, não, eu quero ter dinheiro para poder viver. Você conheceu e conviveu com o Manuel da Conceição? Ele era do meu grupo, né? Esse Manuel da Conceição, antes de perder a perna, lá no Maranhão, quando Dom Gregor era o bispo de lá. Eu falei em Dom Gregor, um bispo fabuloso. Apoiava a luta dos camponeses lá? Sim, ele que apoiou muito o movimento do... Mas você teve esse lado comigo. O Manuel da... E eu era do Comando Nacional, e o Manuel estava em São Paulo. Eu fazia os contatos para botar em contato com o pessoal. Mas depois que veio para cá e criou uma ONG. Aí ele ficou tão intelectualizado que ele não sabe mais se comunicar com o povo. Eu conseguia me comunicar, ele não conseguia. Porque um discurso para a classe média, ele mudou um discurso, ficou muito intelectual. Isso é péssimo. Tu sabe que houve um conto que estava com o Manuel da Conceição, foi criado aqui um movimento chamado... Essa primeira reunião foi feita aqui em Recife. Lula até apareceu fazendo palestra aqui como líder sindical. Tem até fotografia lá do Lula aqui naquela época. E aí, Manuel da Conceição, ele foi para o povo, e quando eu falava, o povo todo mundo prestava atenção. Comigo não prestava atenção. Com ele, né? Eu digo, Manuel, tu está fazendo um discurso para intelectual, rapaz. Tu esqueceu o teu povo como é que era, Palma. Paulo Freire fez uma palestra também lá, e ele foi assistir a minha palestra. Rapaz, tu é um grande comunicador. Tu nem falou mais do que você. Por quê, Paulo? Eu falei das coisas dele, não foi das minhas coisas? Porque o pessoal nem perguntou. Tu ficou quanto tempo dando aula para o universitário? Tu perdeu a linguagem com o povo. Você é um intelectual agora. Eu não sou intelectual não, pô. Quem está assumindo o processo aí é o povo, não sou eu. O povo que caminha. Agora, eu caminho no lado deles, né? Não levando, mas caminhando no lado. Porque ele ficou admirado que, quando eu comecei a minha palestra, cheio de camponeses, quando falavam, que plantinha é essa? Todo mundo, essa aqui é a plantinha tal. Todo mundo queria falar sobre... Eu falo das coisas do povo, na linguagem do povo. Todo mundo quer falar. E eu deixava falar. A pessoa que deixa o povo... Não, deixa o povo falar, pô. Quem tem que ser empoderado é o povo, não sou eu, não. Eu estou empoderado demais até. Empoderar o povo, dá a palavra ao povo. Quem tem a palavra tem o poder, quem não tem a palavra não tem poder. E quem fala nas coisas, por que a planta cresceu? Que não era meu remédio, o remédio deles. Eu assisti uma declaração do ministro, naquela época havia reunião da igreja, né? Do momento como é o nome daquele movimento da igreja? Igreja... SEBS? SEBS. Comunidades Eclesiásticas de Base. Isso aí. O povo uma vez me disse assim, doutor, quando o padre fica na reunião aqui, cansa demais, 1 hora não dá para... Agora eu fico 3 horas aqui falando e não me cansa. Porque tu fala das tuas coisas, não fala das minhas coisas. É diferente. Tu vai falar para o povo ou com o povo. Tu tem que falar com o povo, não para o povo. Um erro da igreja é levar. Tem que descobrir. Já dizia Padre Vaz, não tem o livro. O Cristo está no meio do povo. Está lá. Você já viu o livro do Padre Vaz? Conceito histórico, ideal histórico? Sim. Grande Padre Vaz. Pois é. O ideal histórico ele fazia antes. O ideal histórico é levar aquele. E aí Vaz colocou... Com a ética da autonomia, né? Autonomia. Animar as pessoas para descobrir a luz própria, caminhar com as próprias pernas. Isso aí, e viver no coletivo, em comunidade, lutar pelos direitos. Pois é. Se protagonista. Sabe que o pessoal fica contaminado. Dizia, olha gente, na Bíblia falava o seguinte, quando vai fazer cocô, leva enxada. Eu estava numa reunião com o pessoal, doutor, vai enxada aqui, viu? Vou cagar. Até para cagar tinha que ensinar, rapaz. Tu tem que pensar a vida, não pensar ideias. Quem pensa ideia não pensa a vida. Tem que pensar e aprender. Mudar a tua epistemologia. Que maravilha. Doutor Celerino, nós podemos ficar aqui um dia inteiro, 2, 3 dias, ficar feliz. Eu vou me comprometer de voltar aqui para te visitar de novo, para a gente continuar essa prosa, porque quem vai assistir essa nossa prosa aqui vai gostar demais, porque eu sinto que o povo, não só do Brasil, do mundo inteiro, a humanidade está sendo encurralada. Nós estamos correndo risco de extinção da humanidade.
e a gente tem que se agarrar à luz própria que existe em cada pessoa. Deus, o divino, está em nós, está no nosso meio, nós somos pessoas sagradas. Gratidão, meu irmão. Olha, eu que agradeço, porque para mim é um prazer poder contar essas histórias, porque eu não tenho medo de morrer, eu não passei em vão. Não vai ser em vão, não. Você já está inscrito na ressurreição, vai continuar vivo, vivendo em plenitude e com um legado extraordinário. Você implantou o movimento da saúde comunitária, rodando mais de 900 cidades e pelo mundo afora. Na Índia. E foi torturado, preso. É o preço. É o preço. É o preço. Todos nós pagamos um preço, né? Olha, a gente nunca pode ficar se lamentando. Sempre assumir até a morte, porque há sempre ressurreição. Não tem morte sem ressurreição. É, exatamente. E cada dia a gente ressurge, né? E a luz divina nos conduz, né? Ah, sim, sim. A divina da verdade, da justiça, do amor, do respeito, do perdão, da compreensão. Quando começou a Covid, né, me chamaram para fazer uma fala na televisão. Eu falei, gente, a primeira coisa é se harmonizar. E segunda, se amorizar. E por que porque enquanto você não se harmoniza com você mesmo, te assumindo como você é, você não vai poder amar ninguém. Não vai nem amar a si mesmo. E a harmonização é isso, começar a cuidar do que você está respirando, o que você está tomando, o que você está comendo, se for exercício. Tem que pensar na tua vida. Doutor Celerino, ainda tem muita gente que está com a sede, uma fome tremenda dessa dimensão espiritual para preencher a vida, mas ainda está buscando fora, né? Tem muita gente que se desiludiu com a igreja católica e está buscando em outra igreja, mas depois chega naquela igreja, percebe que o pastor está interessado em ganhar dinheiro, aí pula para outra igreja, fica igual macaco pulando de galho em galho. Buscar o sagrado e o divino onde? Dentro de você, está o divino e o sagrado dentro de você, no teu pensamento, no teu estilo de vida, no teu respeito pelo teu corpo, pelo outro, pelo teu vizinho, pelo teu filho, pela tua mãe, pela pessoa que está passando fome ali. Parece que o Yuri Gagarin, 69, quando pôs o pé lá na Lua, além de falar, a Terra é pequenininha, azul, Deus, não estou vendo Deus aqui não. Então fica muita gente aqui na Terra dizendo que Deus está lá para lá das nuvens, mas o divino está... Está dentro da gente, está o divino e o diabólico. Gratidão, meu irmão. Que dia que você nasceu, seu aniversário? 24 de dezembro de 38. Véspera do Natal? Véspera do Natal. E agora então, 24 de dezembro de 2024, você vai completar? 86. 86 anos. Nasci em 38. Bem vividos. Ah, sim. Vida doada. Ah, sim, sim. Você está sendo imprescindível. Parabéns desde já. Obrigado. Que beleza, meu irmão. Tamo junto. E é bom ver gente como você ainda, viu? Eu completei 61 anos, tá jovem, mas eu me sinto discípulos de muitos mestres. Você é e vai ser daqui para frente um dos meus mestres. Obrigado. Vamos continuar a caminhada. Eu agradeço. Muito obrigado. Importante nossa missão, né? Que a luz e a força divina, né, os ancestrais, todos os bons espíritos continuem nos guiando, né? E continuarão. Doutor Celerino, você falou que você já produziu, ajudou a escrever ali mais de 110, né? 130. 130 boletins de volta às raízes. E é raízes no sentido vários, né? Raiz das plantas e raiz também da nossa vida. Do conhecimento também. Do conhecimento? Né? E da pessoa também, né? E além dos 130 boletins que está espalhado pelo Brasil e pelo mundo, você escreveu também 5 livros. Esse foi o primeiro. Junto com o pessoal aqui, a voluntária alemã. Plantas medicinais e plantas alimentícias. Né? Para alimentos. Está aqui, ó. Celerino Carriconde, Diana Morris, que é sua companheira, né? Maren von Fritzen. A voluntária alemã. Euclides Lara Cardoso Júnior, volume 1, Centro Nordestino de Medicina Popular, Olinda, 1996, né? Esse aqui foi um convite de um pessoal da Inglaterra. A Mata da Saúde, Cartilha do Agente de Saúde, Projeto Azaraf, Dr. Celerino Carriconde e Diana Morris. Esse você estava dizendo, o que foi esse aí? Esse aqui foi uma entidade inglesa que queria que foi um projeto lá. Isso aqui é no Alto Juruá. Lá no Amazonas? No Amazonas, meio da mata. E isso aqui o pessoal passava uma miséria muito grande, viu? Alta mortalidade infantil. Eu fiz até vou te mandar esse documento, que é a Via Sacra no Acre, contando a primeira estação, uma criança faminta,
A segunda estação, aonde ia passando o barco, eram horas, eu via uma situação de miséria e de doença. Então eu fiz uma via sacra do Acre, contando toda essa caminhada até chegar lá, e no final a ressurreição, a criação da associação do Vaza Reage, que era a organização do povo para conseguir por melhores condições de vida. Esse aqui é outro, Das Raízes aos Frutos, é do Centro Nordestino de Medicina Popular. O que está nesse aí? Esse aqui são as experiências do trabalho que a gente fazia na comunidade, as reuniões todinhas, a gente fez um resumo. E aqui, claro, tá muita coisa que você aprendeu estudando, mas tá aqui também a sabedoria do povo. Ah, sim, sim. Olha, há duas epistemologias, a dedutiva e a indutiva. Eu escolhi a indutiva. Eu ia até o povo aprender com eles. Porque o melhor livro é a vida humana, que conta a história deles. Livro que um cara sistematiza. O meu professor de antropologia diz o seguinte: tu passa 30 anos numa comunidade, tu escreve um livrinho dessa grossurinha aqui. Tem antropólogo que vai para uma área, fica 2 anos, escreve 100 páginas. E conta a vida dele, não a vida do povo. Tem que contar a vida do povo. E a vida do povo, tu pode resumir ela na essência. Doutor Celerino, você está me lembrando de duas coisas. Nos últimos 5 anos da vida do Dom Luciano Mendes, que é um bispo também, grande, conhecido pessoalmente. Da Câmara, né? Conhecido pessoalmente. Uma vez eu perguntei, falei, Dom Luciano, com tanta luta e com tanta viagem e missão, você está tendo tempo para ler livros? Ele falou, Frei Gilvander, já li livro demais. Agora eu estou lendo as pessoas. E eu vi também, acompanhando as comunidades indígenas, lá em Minas Gerais, em alguns outros estados, eles falam assim, Frei Gilvander, os brancos falam que tem biblioteca cheia de livro. Para nós, cada pajé é uma biblioteca viva, né? Isso aí, isso é real. Olha, o livro são ideias. Ideias são muitas ideias. É vida que muda a vida. E vai ter uma estação de uma experiência, mas... Que beleza. E aquele ali também? Esse aqui é o encontro que eu fazia com o curso com a comunidade lá no centro. Esse aqui é uma escola. Eu fazia e esse aqui? Esse aqui é a capa do livro, esse aqui é o contracapa. Ah, tá. Introdução, a capa do livro, introdução ao uso de fitoterápicos nas patologias de atenção primária à saúde, né? Direcionado aos profissionais do programa Saúde da Família, Dr. Celerino Carriconde, né? Olinda, abril de 2002. Só para dizer, esse trabalho seu foi imprescindível também para forçar o governo Lula a admitir no SUS as terapias naturais também, né? Foi aprovado. Porque a gente era, pelo trabalho da igreja, a igreja está no Brasil inteiro. Eu viajei em 900 cidades, sem contar os continentes aqui, a gente foi também pela igreja metodista. Não tanto a católica, mas a metodista. Mas porque eles gastavam muito dinheiro em remédio, viam que não tinha retorno. Então por que não usar aquilo que o povo tem? Vai gastar menos dinheiro e vai ter mais saúde, né? E aí entra com a alimentação também. E eu escrevi quando eu tive, no começo do nosso trabalho, eu fiz esse livro aqui, tem uma voluntária alemã. Em 81, veio uma voluntária alemã para trabalhar com a gente, e o chefe dela era do DED, na Alemanha, Juanes. Era um médico que é responsável pelas voluntárias de toda a América do Sul. E aí ele viu o meu trabalho, e viu a reunião com a comunidade, dizia que planta medicinal era remédio pobre, que não podia usar planta medicinal, porque não sei o que, blá, blá, blá. E aí tinha uma reunião com a comunidade, na favela. Eu abri a reunião, quem trazia as plantas eram as crianças, que vai trazer o remédio para que a mãe pediu, para fazer o remédio. Trazendo a plantinha e tal, botando. Aí ele ficou lá escutando o tempo inteiro, não falou um ai. E aí ele comentou com a voluntária, dizendo que eu estava usando remédio pobre, que eu tinha que rever se ela ia continuar ou não. E passado 4 meses, chego em casa e disse assim, tu quer ir para a Alemanha? Fazer o que na Alemanha? Juanes te convidou para ir lá. Esse cara tá doido? Cheguei lá, a esposa dele era antropóloga. O que os alemães usavam durante a guerra como remédio? Ela começou a usar a minha metodologia com os velhos, onde trabalhava, e resgatava a autoestima e melhorar a saúde deles. A importância do meu trabalho no resgate da autoestima para promover as pessoas. E aí o cara me chamou, daí em diante não faltou mais dinheiro. Eu fui dar um curso de 1 mês, aquele negócio tal. Isso aqui, eles pagaram $3.000, ficava um mês fazendo palestra em toda a Alemanha. Ficamos durante 1 mês viajando, eu e o Diana, nos deu $3.000, financiou outra voluntária, ainda financiou um livro para a gente. Que maravilha. Porque a metodologia minha tocava na essência do alemão, que na época da guerra tinha que usar o quê? Planta. E quando resgatava a guerra, o sofrimento, ele estava em autoestima dele pelo uso da planta medicinal. Foi que salvou eles. Sabe disso?
Que beleza, que maravilha. A mão divina, rapaz. A mão divina, a mão divina, a mão divina. Então, olha, sinceramente, a essência da vida é o Você amor. está nos apontando uma proposta revolucionária. Já me disseram que a indústria farmacêutica é uma das mais poderosas e que mais rouba o povo. Hoje o povo brasileiro, por exemplo, 90% do povo aposentado só recebe um salário mínimo. Muitas vezes pega o salário mínimo e entrega lá na farmácia. E depois vem o agronegócio colocando a alimentação cheia de veneno, de agrotóxicos, adoecendo o povo. Para comprar mais. Colui do agronegócio com a indústria farmacêutica. É isso aí. Máfia, não é? É máfia, é máfia. Você está apontando o Máfia caminho. branca. Pois é. Gratidão, meu irmão. Frei Gilvander, aqui detrás da cama. Doutor Celerino, que Aqui, ó. maravilha. Pode levar esse aqui, o ipê roxo. Ah, pode levar isso aqui? Pode levar. Ah, de raiz, Leva ó. também aqui, ó. De volta às raízes. A copaíba. A Copaíba, beleza. Aí você Eu vou trazer outro olha, livro para ele. Tem lá embaixo outro livro. 130 folhetos sobre as várias coisas, ó, hein? Quinto encontrão de medicina caseira, municipalização da saúde. Aqui tu sabe que a gente fazia encontro aqui e no começo a gente começava a usar o raizeiro, né? Fizemos um encontro com o raizeiro. Dom Helder aí, o grande, né? Aí, nos 2 anos depois, o pessoal, as mulheres falaram assim, doutor, o raizeiro está cobrando muito caro a consulta, até igual ao médico. Digo, gente, quem é que é a doutora da casa? É a mãe, né? Aí começou a surgir muitas mulheres. E elas transformaram o trabalho. Foi a mulher que fez isso, não foi o homem, não. Foi a mulher, tá? Que beleza, meu irmão. Mudou o paradigma que o Gard de Londres. Ah, que lugar de Londres. Essa aqui foi uma entidade, chama-se Ashoka, não sei se vou falar em Ashoka. Hum. Uma entidade de um famoso cara lá da Suíça, tem muito dinheiro, pega pessoas do mundo inteiro que são assim, criadores de coisas novas, né? Um dia me chamaram para Ashoka. E aí eu fui dar entrevista, né? E o pessoal vibrou com o meu trabalho. E aí passaram a me pagar $2.000 por mês. E um dia eu dava o salário e dava um pouco. Por mês, para ser durante 3 anos, para fazer o trabalho em todo o Brasil. Me falar em Ashoka? Procura ver Ashoka o que é. Vou procurar. E aí eles ficam me empurram o mundo inteiro, pô. Que maravilha. Parabéns, meu irmão. As coisas Isso aqui foram- é só uma prévia das maravilhas que você tem ensinado aqui. Nossa Senhora. Gratidão. Deixa eu dar o meu primeiro. Doutor Celerino, que beleza. Frei Gilvander. A tua alimentação aquece o planeta? Ah, seu prato aquece o planeta? Você ouviu falar sobre isso, não? Ainda não. Dá uma olhadinha. Ah, tem que olhar. É o futuro. Aqui, ó, seu prato aquece o planeta. Olha, onde estão as emissões de CO2 da água mineral? Fragmentos da vida familiar. Que beleza, doutor Celerino. Celerino, esse também livro é seu, né? Nosso, Nosso. Terra Viva. Terra Viva. Esse é um dos últimos, é? Esse aqui foi com a irmã Verônica, que na frente trabalhava com argila. Aí tem terapias complementares, integrativas, geoterapia, que é cura pela terra, né? É, isso aí. Fitoterapia, cura pelas plantas. Trofoterapia, Alimentação. cura pela alimentação. Aí está o segredo da saúde e da vida. E o divino, Deus está misturado, né? Que beleza! Tudo dele. Nosso Deus tá brilhando noite e dia pelos campos e praças do país. É presença na voz da meninada que convoca um futuro mais feliz. É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia.